Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Becast e hoje nós temos a honra de receber Cristina Gadré, diretora-geral da Rede Pampa de Comunicação, uma das figuras mais influentes do cenário empresarial gaúcho e uma referência em liderança e inovação. Seja muito bem-vinda, Cristina. Uma alegria estar aqui conversando contigo e sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, o trabalho da tua família, e estar aqui hoje para mim é uma honra. Bom, eu acho que isso é muito recíproco. É uma das figuras femininas mais relevantes e mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer. É uma pessoa de alta intensidade, assim, que não para um minuto. Realmente, poucas pessoas que a gente consegue ver que fazem o trabalho que tu faz hoje, Cris. E não é à toa que tu é a diretora-geral da Pampa, uma pessoa que é admirada por centenas de pessoas e acredito que por centenas de milhares de mulheres também. Mas, Cris, conta pra nós um pouco quem é Cristina e um pouco da tua trajetória, porque é linda demais. Conta pra gente um pouquinho disso. Olha, a Cristina é uma mulher, né, sonhadora, empreendedora, com muita energia, muitos sonhos, como eu disse, muita garra. Eu vim de uma família, Júnior, muito empreendedora, muito trabalhadora, que sempre focou bastante no lado profissional e mantendo, obviamente, os laços familiares muito fortes. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou bastante, mesmo numa época em que nem todas as mulheres trabalhavam. E meu pai também sempre viveu apaixonado pelo trabalho. E eu comecei muito nova, eu tenho mais 3 irmãos, eu sou a 4ª filha, né, de uma família de 4 filhos, a caçula. E comecei muito cedo, né? Meu pai empreendeu na comunicação desde muito novo, né? Criança, ele já atuava em rádios, né, como artista. Depois ele já mais maduro, aos 20 e poucos anos, ele montou uma agência de publicidade. Depois ele comprou uma primeira emissora de rádio aos 22 anos, né, muito jovem. E dessa emissora, que casualmente é a Rádio 104, ele foi criando, né, a Rede Pampa de Comunicação, que hoje é o único grupo de comunicação 100% gaúcho, atuante em rádios, TV, jornal, internet. E eu, muito jovem, já vivia nesse meio, né? Então, a Cristina é uma mulher que cresceu, né? É uma menina que cresceu no meio da comunicação e se tornou uma mulher. Eu amo pessoas, eu amo realmente trocar, né, ideias e conhecimento com as pessoas, e eu acredito que a comunicação tem esse papel fundamental na vida da gente, de conectar, de fazer a gente evoluir, né? Então, a minha vida foi sempre em torno da comunicação. Eu já estou há 30 anos na Rede Pampa, um tempo já bem consistente, né? Comecei com 15 anos, estou com 45 anos, e nesses 30 anos eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos setores, diversas áreas. Obviamente que comecei muito, né, em tarefas de base mesmo, né, aprendendo na ponta dos setores, dos departamentos, como que cada parte de uma empresa funciona, e especialmente uma empresa de comunicação. E fui crescendo, né? O meu pai sempre foi muito exigente, minha mãe também sempre me ensinaram a pensar grande, ter garra, resiliência. Então, ao longo desses 30 anos, né, na Rede Pampa, eu aprendi muito, continuo aprendendo muito, considero que a gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo, e eu particularmente adoro aprender, adoro conhecer, né, ideias e coisas novas. E essa jornada, né, que é longa, não dá para contar toda aqui, mas me tornou a diretora-geral da Rede Pampa de Comunicação, né? E hoje a gente tem o meu irmão Alexandre, que é o nosso presidente, o meu irmão Rafael, que é o diretor de estratégia, eu como diretora-geral, tenho a minha irmã, que não está na operação hoje, né? O meu pai, que segue firme, nosso fundador, ele não larga, ele ama a comunicação, acho que a vida dele é a comunicação, e a gente aprende muito com ele diariamente. É um exemplo para nós, um ídolo, né, um mestre e uma escola. É uma pessoa que eu admiro demais. Então, a Cristina é isso. É difícil de resumir, né? Uma vida, uma história de
que tem tantas facetas, né? E tem o meu lado mãe também, que é muito importante. Acho que desde que eu conheci, né, o meu marido há 17 anos, a minha vida mudou. Acho que essa é uma das escolhas, das decisões mais importantes na vida. Eu sempre sonhei em ter um príncipe encantado e encontrei meu príncipe encantado. Meu marido, Marcos, é um grande parceiro de vida, é uma pessoa que me estimula demais, me agrega demais. A gente tem uma convivência surreal. A gente realmente, na minha opinião, nascemos um para o outro e construímos uma família linda, que também sempre foi um sonho meu. Sempre quis ser mãe, sempre quis ser, especialmente mãe de um casal. Era um sonho, assim, meu, ter um casalzinho, e Deus me abençoou com a minha família. Então hoje eu sou mãe de uma menina e um menino, um casal, o Felipe de 12 anos e da Martina de 9 anos. Me sinto muito preenchida, né? Então, tanto no lado pessoal quanto profissional, e sempre em busca de evoluir. É uma carreira, assim, de causar inveja em muitas pessoas. E lembrando que uma carreira dessas não é um título que simplesmente tu vai lá e ganha. É uma coisa que tu constrói, como tu mesmo disse. Tu começou da base, aprendeu todos os processos, aprendeu exatamente o que tinha que ser feito e o que poderia melhorar. E através disso tu foi ganhando espaço para se tornar diretora. É a primeira mulher a se tornar diretora-geral da Pampa? Sim, nessa posição, sim, já tivemos outras diretoras de áreas comercial, financeira, administrativa, e essa posição sou a primeira, sim. E qual área tu começou? Como é que foi teu início da tua carreira ali? Olha, eu comecei com 15 anos, né, e eu estudava de manhã, trabalhava de tarde. Não podia chegar 1 minuto atrasado, meu pai era muito exigente. Eu costumo dizer que quem trabalha com família, né, ou o pai ou a mãe, eles são mais relax, assim, de boa, ou tira o couro da gente. Meu pai foi um pai que exigiu muito, né, ele sempre me puxou demais. Tinha épocas até que eu achava ele meio carrasco, ele sabe disso. E hoje eu dou graças a Deus, porque ele me preparou para o mundo, né, ele me preparou para a vida, que não é fácil, que a gente enfrenta desafios diários, a gente tem que tomar inúmeras decisões diariamente, escolhas. E o meu pai, né, ao longo de toda a minha adolescência, a partir dos 15 anos, ele já foi me moldando, né, com muita exigência, mas que foi uma oportunidade para mim de aprender com ele, muito grande, né, um homem muito trabalhador, correto, honesto, íntegro, muito disciplinado, né. Então eu peguei muito essas características dele, junto com as da minha mãe, que também sempre foi assim, né, e que a minha mãe já é mais amorosa, carinhosa. Então ela me deixou esse lado mais quente, humano, assim, vem muito da minha mãe, que é uma pessoa muito extrovertida, né, muito carismática. Então, enfim, né, meu pai e minha mãe fazem parte indissolúvel da minha história, da formação da Cristina hoje, né, mas foi um início, como tu falou, né, como tu perguntaste, foi um início duro. Eu comecei em tarefas, assim, de revisão de clientes da parte comercial. Era uma parte muito administrativa. Eu trabalhava numa sala, lá com 15 anos, eu trabalhava numa sala sozinha, e eu ficava, me lembro, das 2 às 6 da tarde naquela sala. No início, aos 15 anos, e isso faz 30 anos, portanto, eu me lembro que não tinha computador na sala, eu lidava com relatórios impressos, assim. Então era uma coisa chata, né, era um teste de fogo, não era um trabalho glamuroso, assim, como hoje. Eu acho que tem muita gente que já começa no digital, já começa, né, fazendo o que gosta, né. Então eu tive que fazer várias coisas mais administrativas, fui passando por outros setores também, já trabalhei com áreas de eventos, né, da Rede Pampa. Teve uma época muito linda da nossa história, onde nós fomos afiliados da Jovem Pan durante muitos anos. Nós tínhamos a Jovem Pan Porto Alegre, e ali eu trabalhei também na parte de eventos da Jovem Pan. Chegou uma época que a gente decidiu por não
não sermos mais afiliados da Rede Jovem Pan, né, a qual temos muito carinho, mas resolvemos que todas as nossas emissoras de rádio seriam marcas próprias nossas, né, da Rede Pampa, e aí fomos indo para outros, enfim, né, trabalhei tempos também na produção de programas de TV. Fiquei um bom período ali onde eu tive uma grande professora, que foi a nossa comunicadora Vera Armando, que é uma grande apresentadora, um exemplo de mulher e apresentadora da televisão gaúcha, que até hoje está na Rede Pampa, né, tá prata da casa já da Rede Pampa. Então, tive um tempo com ela, cheguei a apresentar programas de TV durante um período, ali nos meus 20 e poucos anos. Eu era a substituta dela quando ela saía de férias, e enfim, eu apresentava o Pampa meio-dia. Também fui radialista durante muito tempo, fazia gravações de comerciais, gravações de áudios diversos, que eu tenho, né, toda essa minha formação também como radialista, né, a minha formação, depois que eu trabalhei, né, comecei no trabalho, terminei o colégio, eu entrei na faculdade de Direito. Aí fiz toda a faculdade de Direito, ainda peguei 6 anos de Direito, foi a única janela ali onde o Direito passou de 5 para 6 anos, eu fui premiada, então eu fiz 6 anos de Direito, e depois logo que saí da faculdade fiz a prova do exame da OAB para me tornar advogada, passei na prova, me tornei advogada, fiz também o curso de radialista, então me considero, né, e tenho registro de radialista, também tenho registro de jornalista por exercer a atividade por muitos anos, né, então também me considero uma jornalista pela experiência, né, prática que tenho, não por ter feito jornalismo. Então eu hoje já tive toda essa bagagem junto com o trabalho dos estudos, tive outras experiências também muito bacanas, profissionais, né, não sei se vou contar todas aqui, mas algumas que também me fortaleceram demais. Em 2018, 2019, ali, eu fui a primeira presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul. Foi uma experiência muito importante na minha trajetória, onde eu pude ser a primeira mulher neste cargo, né, numa entidade associativa empresarial de mais de 50 anos. Então, fui a primeira mulher, a mais jovem também, a ser presidente dessa entidade, né. E aí ali eu representava mais de 300 empresas de rádio e TV do Rio Grande do Sul, todas, né, então o Sindirádio, a gente chama, né, o nome, e ali foi uma experiência também brilhante. Eu estava com meus filhos muito pequenininhos, assim, eu tinha uma bebê de 1 ano, e estava junto com o sindicato, e logo veio pandemia, foi uma época bem turbulenta, mas eu amei ter, né, passado essa experiência na presidência do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul e representar todo esse setor empresarial que precisa, né, dessa atuação forte na defesa das condições para a gente empreender e seguir com os nossos negócios no mercado tão dinâmico, tão difícil. Então, sempre foi assim intensa a minha vida profissional, né, Júnior? E durante toda essa tua carreira, quais foram os teus maiores desafios nesse percurso? E se teve alguma dificuldade, porque querendo ou não, a área empresarial, liderança, sempre foram áreas majoritariamente masculinas. Eu não sei se na rádio é assim, hoje na área empresarial a maior parte dos empresários ainda continuam sendo homens. E tu teve alguma dificuldade no crescimento, alguma barreira a mais que tu teve que enfrentar? Olha, quando eu comecei, né, na Rede Pampa, eu sentia, assim, um preconceito, né, por ser mulher, por ser muito jovem, por ser filha do dono. Então, a gente vem, sim, com uma carga negativa muito forte, assim, em cima da gente. E isso me fez também... É impressionante como a dificuldade faz a gente se fortalecer, né, é ruim, mas é bom, mas é ruim. Então, assim, foi muito doido porque eu sentia isso, e isso fez com que eu tivesse que me desenvolver muito melhor, muito mais, para mostrar o meu diferencial, né, e isso fez eu realmente superar os meus próprios limites. Assim, tinha uma época que eu me lembro que eu me enfeiava, me envelhecia para trabalhar, assim, sabe, para parecer mais velha. Eu tinha
18 anos eu usava taieira, era uma coisa assim meio... Me tapava às vezes, Sim. assim, para tentar tirar aquele estereótipo de menininha, né? Mas sabe que passado ali muito pouco tempo disso, as pessoas vão percebendo quando tu tem um posicionamento, quando tu é uma pessoa, né, que mostra resultados, uma pessoa aberta a ouvir, né, aberta à escuta, mas que também entrega. Então, isso foi logo sendo superado, né? Então, eu nunca tive nenhuma grande dificuldade por ser mulher, assim, no início um pouquinho de preconceito, mas depois, logo em seguida, a maior parte da minha vida profissional, isso eu, né, geralmente eu acho que eu consigo derrubar rapidamente qualquer ideia a esse respeito. Sabe que a gente já teve essa conversa uma vez, que foi sobre a pressão que os pais colocavam e como isso ajudou a gente no crescimento. Quando a gente iniciou a marcenaria, eu lembro que meu pai cobrava demais. A gente tinha que ser o primeiro a chegar, o último a sair, a gente tinha que fazer mais que todo mundo. A gente tinha que ser o exemplo. Se a gente não desse o exemplo, quem queria dar? Então o pai sempre cobrou muito isso. E eu acho que foi isso que forjou a gente a ser o braço hoje da marcenaria e se dedicar tanto nas coisas que a gente faz. Que foi exatamente o que tu falou. Tu te dedicava e às vezes por ser filho do dono, a pressão é, ele tá lá só porque é o filho do dono. Ele tá representando só porque é o filho do dono, senão não estaria ali. E isso às vezes, claro, tem casos que acontece que a pessoa não tem capacidade de estar lá porque é o filho do dono. Mas tem muitos casos que a gente tem que fazer muito mais por causa desse estereótipo de é apenas o filho do dono. Da imagem, É a né? imagem. E quantas empresas familiares existem, né? E quantos filhos de donos maravilhosos existem? Claro, tem às vezes um preconceito com ser filho do dono, né? Sim. Mas às vezes o filho do dono vai lá e agrega muito valor ao negócio, porque eu acredito muito nessa renovação, né? Sim. Que empresa que não se renova não sobrevive. Exatamente. Né? E isso vai muito da maneira como é criada as crianças. Por exemplo, eu fui criado na pressão, que tinha que fazer o melhor, que tinha que ser o melhor. Pode ser que a nova geração já não tenha isso, mas isso faz moldar o caráter, ver a pessoa trabalhando, se esforçando. E hoje a gente vê que os filhos que não dão seguimento porque não tiveram aquele incentivo de estar na empresa, de acompanhar o pai ou a mãe, de conhecer a empresa a fundo. Eles só veem o pai trabalhando, o pai vai e volta, não deu atenção, mal vê a criança e depois acontece alguma coisa e o filho tem que cair de paraquedas lá. Então, exatamente. A pessoa não sabe nem como lidar. Só estudou, beleza, tem a teoria, mas e a prática? A prática é tu estar na empresa desde os 15 anos, a prática é tu saber como funciona cada passo do negócio, é tu saber aonde tem que melhorar, o que deveria ser melhor, qual o ramo, a área que tu tem que dar mais cuidado porque tá mais carente. Então isso são coisas que na teoria não explica. Explica no chão da empresa. Verdade. É tu conhecer os funcionários, é tu saber o que eles falam dentro dos corredores. Porque hoje uma empresa, se tu tem funcionários que vestem a camisa e acreditam na empresa, tu vai por um lado. Agora, no momento que tem os funcionários que fora da empresa estão falando mal de ti, tu tá em outro lado. Essa empresa, ela tá fadada a quebrar porque os funcionários não estão nem aí pra ela. Eles só querem receber o saláriozinho e ir embora. Então, esse passo de tu entender como que a empresa tá, entender o momento dela, entender quais as melhorias, isso é literalmente tu tá dentro dela desde o início. É tu querer aprender sobre isso. Isso é uma das coisas mais lógicas que eu acredito. E a gente acaba desenvolvendo, né, Júnior, com toda essa experiência de conhecer a empresa, enfim, de tudo que tu falaste, a gente vai desenvolvendo uma capacidade de resolver problemas e tomar decisões cada vez mais acertadas, né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo forjado, como tu falou, a saber conduzir, né, a todas as demandas, todas as dificuldades, que sim, empreender é para corajosos, é para fortes, porque tu tens que ter uma força, uma capacidade de administrar
problemas, não que tudo seja problemas, mas tem muito mais problemas. Muito mais problemas, né? Porque geralmente a gente está querendo fazer as empresas evoluírem, crescerem, então isso é desafiador. E não existe crescimento no conforto. Não. A gente tem que estar sempre correndo além, né? Então eu vejo muito isso, essa capacidade de ir atrás, ir além, né? Fazer muito mais do que o que esperam de ti. E isso não é para qualquer um, né? Eu até comento bastante com a Sabrina e com o Gustavo, porque a minha cabeça, ela tá pensando sempre 3, 4 passos à frente. Então, eu tô fazendo um negócio aqui, mas eu já sei o que eu tenho que fazer lá na frente também. É tudo estratégia. Uhum. Tu tem que saber lidar com pressão, tu tem que saber que a pressão, ela é o que vai te moldar e tu não pode deixar aquilo ali te afetar. Então, a liderança é tu saber lidar com pressão, saber lidar com problemas, saber resolver os problemas e não surtar. E manter a calma. E manter a calma. Tu pode estar surtando por dentro, mas tu tem que manter a calma e mostrar pros outros que tu sabe o que tá fazendo. É um aprendizado por isso mais aí. que tu não saiba. Porque muitos problemas a gente não sabe resolver, mas a gente vai atrás pra buscar a solução. Tem dias que acontecem tantas coisas, né? Ainda mais agora, nessa fase que eu tô vivendo, que tu sabes bem, que eu digo, tá, podem parar de filmar, porque eu acho que alguém tá me filmando pra ver até onde que eu vou aguentar, porque não é possível, já aconteceu isso, aconteceu aquilo, já tá na 20ª surpresa do dia, né? Então, é muito doido isso, a gente acaba desenvolvendo, eu acho que a resiliência é uma palavra muito forte, né, pro empreendedor, é tu saber que tu tem que... Desistir não é uma opção, jamais vai ser uma opção, tu tem que superar cada limite, superar cada dificuldade. Por exemplo, pra mim, quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou até conseguir aquela coisa. Eu posso, claro que eu tento fazer esse sonho, esse objetivo, alcançar esse objetivo rápido. Mas às vezes os objetivos, os sonhos são maiores, demoram um pouco mais pra gente que tem esse pensamento rápido. Também é desafiador, né, a segurar, esperar o tempo das coisas fluírem, acontecerem, né? Mas eu acho que isso também vem muito do empreendedorismo, de nós colocarmos metas e objetivos e alcançá-los. Eu, inclusive, falo isso para minha filhinha de 9 anos, né? Quando eu digo, filha, tem que fazer alguma coisa e tal, né? Faz tal coisa. E ela às vezes falava, tá bom, mãe, vou tentar. E eu digo, tu não vai tentar. Tu vai fazer, tu vai conseguir. Só muda endereço. Não vai. Porque, assim, é uma forma de pensar, né, Júnior? Tipo, se a gente já pensa do jeito certo, acordo de manhã, meu dia vai ser maravilhoso. Eu sei que vai ter um monte de BO, mas a gente pode escolher ser feliz ou ser triste. Eu vou escolher sempre ser feliz. Eu sou positiva para as coisas, né? Eu acho que isso também torna a vida um pouco mais leve, né? E feliz mesmo, de fato. Então, eu acho que a gente vai treinando a nossa cabeça, treinando a nossa forma, as palavras e a nossa mente, elas têm um poder, né? Muito grande no nosso dia a dia. Se a gente começa a pensar positivo e pensar negativo, o negativo ele sempre vai te levar pra baixo. Se tu pensar só no problema, tu ferrou teu dia. Normalmente de manhã eu sou uma pessoa bem alegre. Eu entro no carro, boto música alta, canto. A Sabrina que fica braba comigo, a Fu. Eu entro no carro, boto uma música, começo a dançar, me arriar, e ela odeia, porque ela já é mais quieta. Ela pega, de manhã ela bota o fonezinho no ouvido. Bota ele na redução de ruído. Acorda animado. Ela bota o fonezinho com redução de ruído e vai lendo o livro enquanto eu vou... E aí eu busco normalmente a Sofia e a Beatriz em casa e levo elas pra escola. Aí eu boto música, começo a brincar e conversar com elas, falar sobre notícia. Hoje de manhã, por exemplo, eu tava falando sobre o Artemis. Aí, ontem eu tava perguntando outra coisa de política pra elas. E assim por diante. Esses dias eu e a Beatriz, a gente tava discutindo sobre... o que era mesmo? Era alguma coisa sobre política, alguma coisa assim. E a gente começou a discutir. E a minha irmã tem 14 anos, vai fazer 15 agora. Então já tento ensinar ela o que é certo, o que é errado, entender um pouco mais sobre política, sobre pessoas, na parte de gestão também explicar. Elas estão praticamente todo dia na empresa, então elas veem todo o processo. Mas é basicamente isso que tu falou. Elas primeiro, vou tentar, não sei se eu vou gostar, não sei se eu quero. Nem testou, nem tentou pra ver se realmente... Eu, quando eu era criança, não tinha possibilidade de fazer tudo que elas têm hoje. Mas eu acho que é por isso que a gente dava valor quando a gente tinha alguma coisa e elas não dão, porque tá tudo muito na mão.
É um desafio, né? É. Bom, voltando ao assunto, Cris, como é que foi o momento que tu assumiu a liderança ali da TV, da Rede Pampa? Como foi o momento que tu se tornou a diretora-geral? Isso foi um processo ou foi uma coisa assim, precisa que tu vá, ou tu já foi construindo a tua trajetória para chegar até ali? Na verdade, foi algo muito natural e assim, eu e meus irmãos, a gente tem uma parceria que, embora nós tenhamos cargos cada um, né, e cada um tem os seus talentos, seus dons, a gente é muito parceiro e a gente se sente no mesmo patamar, sabe? Claro que o Alexandre acaba nos representando como presidente da empresa, né? Ele é a autoridade máxima da empresa, mas nós temos muito respeito e muito carinho, independente de cargo. O cargo serve mais para organizar, é uma questão organizacional da empresa mesmo, né? E eu tenho uma característica na empresa que eu trabalhei em muitos departamentos, né? Então eu trabalhei desde parte administrativa, parte de eventos, parte artística, né? Muito tempo em produção de programas. Depois eu fui para a área jurídica, né? Não tinha comentado antes, então eu trabalhei na área jurídica durante um belo tempo, ali também foi né, eu fiz a faculdade, foi como, né, foi outra faculdade, ter a experiência real, como tu falaste ali, né, Júnior, que a vida real, ela ensina muito, né, e nem sempre no amor, muitas vezes na dor. A maioria das vezes é na dor. É na dor, mas tu vai aprendendo e ficando cada vez mais forte. Então, tive um tempo muito intenso na área jurídica da Rede Pampa, onde a gente também pôde modernizar e organizar muitos processos, né. Hoje a nossa empresa, eu considero que juridicamente ela está muito organizada, né, preparada para este momento, né, atual e até para o futuro. Eu acho que a gente está muito bem, a gente sabe da importância de juridicamente uma empresa estar bem amparada, bem cuidada, né? Então eu sempre atuei nessas áreas, teve momentos que eu fui para a parte de custos, organizei a parte de custos da empresa, né? A gente pensa muito em vender numa empresa, que é fundamental, importantíssimo, mas a gente às vezes não vê o ralo aberto, né? Onde vai o dinheiro, os gastos fixos. Então eu tive também uma experiência nessa área. Olha, são pouquíssimas as áreas da empresa que eu não atuei. E aí, uma vez o meu pai, né, ele falou, e meu pai é muito querido, muito simples, né, e ele disse assim, tu é a nossa clínica geral, tu sabe tudo de tudo, né. Então, não sei se isso foi um elogio ou não, acho que sim, né, acho que é uma característica também importante para algumas posições, né. Então, eu consigo, claro que tem algumas áreas que eu me aprofundo mais, por exemplo, toda a área jurídica trabalhista eu domino, né, muito bem, né, e algumas outras áreas de conteúdo, de produção, essas áreas são o meu forte. Eu gosto muito de me relacionar com pessoas, porque eu acho que isso é uma característica fundamental para algumas posições estratégicas numa empresa, né, e para tu assumir um cargo também como esse, tu precisa te relacionar muito bem com o mercado e muito bem com a tua equipe. Hoje a gente tem um time brilhante lá na Pampa de diretores, gerentes, supervisores, coordenadores e toda uma equipe. A gente foca cada vez mais assim no bem-estar deles e que todo mundo é do mesmo time. Eu acho que tentam muitas vezes, né, Júnior, separar empregadores de empregados, Isso empresários é o pior erro. E isso me indigna, porque o que a gente é, né? Nós somos um trabalhador que emprega outros, né? Nós não somos melhores, nem piores, nem eles são melhores. A gente é interdependente, né? Então eu sempre trago essa visão humana, eu sou muito próxima da equipe, gosto de estar com a equipe, acho que isso também é uma característica importante para os gestores, né? E a gente está acompanhando, nunca perder esse contato com a ponta, porque dali vem muita informação e ali também a gente consegue captar questões importantes para estrategicamente fazer a empresa crescer, né? Então eu busco estar muito próximo, eu conheço todas as pessoas que trabalham hoje na empresa, nós temos 400 e tantos colaboradores hoje, é uma empresa com bastante gente, né? São muitas famílias hoje que a gente tem a honra de saber que a gente contribui diretamente, fora indiretamente.
Então, a minha chegada nessa posição foi muito orgânica, muito natural, né? Por ter esse conhecimento geral mesmo, né? Como disse meu pai. E eu me sinto muito honrada, muito feliz. Mas, como disse, é uma parceria muito forte com os meus irmãos. Os meus irmãos têm um papel estratégico importantíssimo, e eles têm habilidades diferentes das minhas, né, e a gente se complementa. Eu acho que isso que é o bacana, e a gente se complementa, cada um. Acho que é impressionante como nós somos diferentes e como a gente aprendeu a conviver e trabalhar juntos, que eu acho que isso é desafiador demais, e eu vejo que tem famílias que não conseguem, porque às vezes, né, um é muito cabeça quente, o outro não baixa a crista, e o outro se ofendeu. Então acho que tem que ter né, no nosso caso, eu diria que a fórmula para nós ali nos darmos tão bem, nós que estamos na operação, eu, Cristina, o Alexandre, o Rafael, primeiro, o respeito máximo ao meu pai, né, que ele segue sendo a maior referência para nós é o maior nome da comunicação do Rio Grande do Sul e um dos maiores nomes da comunicação do Brasil, que meu pai fez. Poucos fizeram, né? Do nada criar uma empresa como essa. Então a gente é abençoado por ter tido essa oportunidade, que é o que tu falaste ali antes, né? A gente ter uma oportunidade de trabalhar num negócio familiar, né? Quantas pessoas não têm, né? Tem que começar do zero e atrás. Então a gente soube valorizar, aprender com ele, e a gente tem essa parceria, nós quatro, realmente muito forte, mantendo sempre o respeito, um ouvindo ao outro. A gente nunca tem, assim, nenhum desentendimento. A gente pode discordar, mas sempre em alto, em bom tom, e a gente hoje já tem uma convivência tão evoluída, que acaba que quando a gente inicia, às vezes, uma conversa discordando, a gente dá mais uma conversada e acaba que todo mundo alguém convence alguém, entendeu? Ali pela inteligência, pela conversa mesmo, nunca de outra forma. Então, me sinto muito abençoada por isso. E o que passou pela tua cabeça quando tu assumiu essa cadeira? Porque é uma cadeira de muita responsabilidade. Caiu a ficha na hora, assim, ou foi começou a trabalhar e disse, cara, o que eu tô fazendo? Porque eu já perguntei várias vezes, meu, como é que eu cheguei aqui? Essa tua pergunta é muito boa, né? Como o meu crescimento foi muito orgânico na empresa, e eu também sou uma pessoa com sonhos muito grandiosos, sim, às vezes eu me apavoro, porque vem a responsabilidade junto, né? E tu vê a importância do teu trabalho, da tua atuação, né? O quanto a empresa, as pessoas dependem de ti, das tuas decisões. Então, um cargo dessa importância, dessa relevância, sim, também vem esse peso, né, de a gente não poder errar, né, saber que a gente tem que superar, inclusive as nossas expectativas, que são grandes. Mas como a gente tem uma essência muito simples, eu vou levando isso numa boa, assim. Eu acho que essa visão, assim, muito humilde que meu pai sempre passou, ninguém é melhor que ninguém. Então, assim, eu não me sinto... como eu disse, eu acho que todos nós temos um papel fundamental na empresa e somos interdependentes. Então, eu levo numa boa. Eu gosto muito das pessoas que trabalham comigo, né? Assim como eu sei que eles precisam, e espero que gostem, né? Pelo menos eu me esforço para que gostem. Alguns me acham meio durona lá, viu? Mas, não, uma coisa é tu ser uma profissional boa, outra coisa é tu ser uma pessoa que dá bem pra tudo. No cargo que a gente ocupa hoje, não tem como tu não ser durão. Tu tem que ser bom, mas tu tem que ser justo e cobrar o que tem que ser cobrado. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões que não são populares, não são, né, decisões fáceis, né? Mas a gente tem que pensar no bem comum, no crescimento da empresa. E as pessoas, eu acho que importam, elas percebem, curtem e entram nessa mesma vibração, né? Muitas vezes os funcionários não veem aquilo que a gente está resolvendo, um problema grave que a gente está tentando conciliar. A gente cada um vive para servir. A gente, como empresário, a gente serve aos nossos clientes, assim como os nossos funcionários servem a nossa empresa, que serve aos clientes. Uhum. Então, se um funcionário muitas vezes faz um trabalho ruim, quem resolve é a gente, porque a gente tem que conversar com o cliente e tentar remediar aquilo.
É isso E aí. aí, se tu perde um cliente grande, a gente tá falando de uma empresa de comunicação que tem clientes gigantescos, perder um cliente é um valor muito alto. E as pessoas não entendem muitas vezes o que a gente faz, por que que a gente cobra tanto, por que que a gente é tão duro, por que que a gente quer um trabalho tão bem feito, a gente é tão criterioso. É justamente porque a gente quer entregar o melhor, assim como a gente espera o melhor também. E no caso da Rede Pampa, a gente tem 2 grandes tipos de clientes. Nós temos os clientes que são os nossos anunciantes, né, que a gente trata com maior respeito, né, e a gente vive de dar resultados para os nossos clientes. A Rede Pampa, ela é uma grande influenciadora de consumo, né? Há 55 anos, eu acho que eu falo essa palavra porque como é um termo muito usado na atualidade, né, os influenciadores e tal, e o rádio, TV, o jornal, né, a internet, nós temos hoje mais de 100 perfis de redes sociais, nós temos mais de 20 aplicativos próprios, nós temos portais de notícias, sites. Então hoje a Rede Pampa, ela se modernizou de uma forma astronômica e a gente faz todo esse, né, essa revolução interna, né, de entregar os nossos veículos de comunicação, que diga-se por sinal são de todos, né, de grande audiência, líderes nos seus segmentos. Então a gente tem que trazer o resultado para os nossos clientes. A gente vive, a Rede Pampa vive de fazer os seus anunciantes faturarem mais. Então esse é o nosso primeiro anunciante, não, o nosso primeiro cliente são os nossos anunciantes. E tem os nossos ouvintes, telespectadores, leitores, seguidores, que são os outros clientes que consomem, né, os nossos meios de comunicação todos. Então a gente sempre tem que estar equilibrando os pratos para atender da melhor maneira, dar o máximo de resultado aos anunciantes e agradar ao público, ouvinte, telespectador, né, leitor do nosso Jornal Sul, por exemplo, e a gente, né, fazer tudo isso cuidando do nosso pessoal interno, que isso é a alma da empresa, né, ninguém faz nada sozinho. Acho que as pessoas, elas fazem diferença total hoje no mundo, nas empresas, e eu acredito muito nisso, no poder das pessoas, no poder de um time bem administrado, um time bem unido, bem sintonizado, estrategicamente, né, afinado, né, então hoje a gente tem esse desafio. Cris, e durante a tua carreira, tu teve algum momento assim que tu teve que tomar uma decisão muito difícil que tu acredita que realmente definiu tua carreira para chegar onde tu tá hoje, ou pra Pampa chegar onde ela tá hoje? Inúmeras. Nossa, eu já tomei inúmeras decisões muito difíceis na empresa. Mas tem uma assim que tu pensa assim, nossa, isso aqui realmente fez a gente chegar onde a gente tá hoje. Assim, não teve, assim, uma grande virada de chave, tu dizes? Eu sei 2 viradas de chave, assim, gigantescas que a gente teve pra marcenaria. A primeira foi quando eu voltei pra empresa e eu consegui fazer com que o pai comprasse minhas ideias de crescimento. Foi quando a gente quadruplicou o faturamento da empresa, em questão de menos de um ano. Essa foi a primeira grande virada. E a segunda grande virada foi quando a gente fechou a parceria com a Pampa. Essa foi a segunda grande virada. Então, eu entendo, Obrigada. claro, a gente tem uma empresa de 12 anos, é uma empresa muito infantil ainda. Nova. Uma empresa bebê. nova, uma bebezinha. Adolescente. E, às vezes eu vejo, assim, empresas de 15, 20... Vamos pegar empresa de 30, 40, 50 anos. E aí eu penso assim, cara, olha o tamanho dessa empresa, olha o tamanho do espaço. Mas 30 anos é muito tempo. Pô, 30 anos, cara, é muito tempo numa empresa. Então, é a minha idade na empresa. Aí pensa assim, às vezes eu penso, pá, mas em 12 anos a gente tá aqui recém aqui. Mas aquelas empresas com 30 anos estão daquele jeito, eu acho que dá pra chegar antes dos 30. Então, essas pequenas guinadas que a gente dá, pequenas estratégias que a gente muda, tu teve algum momento, sim, que tu disse, isso aqui realmente mudou a trajetória, que tu e teus irmãos tiveram? Assim, a gente teve momentos, muitos momentos, assim, não foram poucos, mas vou citar alguns, assim. Por exemplo, quando nós lançamos o Jornal O Sul,
historicamente éramos uma empresa de rádio e TV. Em 2001, nós lançamos o Jornal O Sul. Ali foi um momento muito importante para o nosso grupo de comunicação, onde a gente se consolidou como um grupo consistente, né? Porque na época, para ser um grupo realmente com essa relevância no mercado, ter um jornal impresso era algo muito importante, né? E tivemos o Jornal O Sul impresso de 2001 até 2015, fomos muito felizes. O Jornal O Sul revolucionou o mercado, porque era um jornal o primeiro jornal que veio totalmente a cores, era um jornal revista com as fotos grandes, né, onde bem antigamente o Júnior nem era nascido, mas os jornais eram feios, o papel marrom sujava a mão, não tinha cor. Então a gente trouxe todo um equipamento, uma tecnologia da Índia, fizemos um jornal bom de ler, bonito de ler, com os títulos grandes, né? Então ali foi uma das grandes guinadas da nossa empresa também. Claro que daí em 2015, com toda essa digitalização, modernização dos meios de comunicação, nós optamos por tornar o Jornal O Sul 100% digital, que também considero que foi um grande acerto, onde hoje a gente, né, chega, né, as pessoas têm acesso ao nosso jornal de qualquer lugar do mundo. Ele é um jornal prático de ler. Baixa o app do Jornal O Sul aí, é de graça, sem login, sem senha, sem código do assinante. Isso é uma coisa que também a gente preza muito facilidade, a experiência, né? Facilidade, se tem burocracia, dificuldade, experiência ruim, a pessoa não vai consumir aquele produto, né? Então, todos os nossos produtos hoje, eles estão num clique no celular, no aplicativo, sem custo algum, que eu acho que isso também é algo relevante, né, da gente disponibilizar no mercado. Então, sem sombra de dúvidas, o Jornal O Sul veio para agregar muito valor à nossa empresa. E assim, eu diria, Júnior, que o melhor momento da Rede Pampa, ele está acontecendo agora, né? Eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento, e tu sabes bem disso, porque tu estás vivendo junto, é o melhor momento da nossa história de 55 anos no mercado, como grupo de comunicação, e que a gente está fazendo não existe no Brasil, né? Um grupo de comunicação regional com a estrutura física, tecnológica, técnica, operacional que a Rede Pampa está trazendo hoje ao mercado, né? Então, isso acho que não sei se já conto agora um pouquinho. Eu quero perguntar, porque eu tô bem curioso de algumas coisas. Como que surgiu a ideia de simplesmente dar uma guinada completamente contra o que o mercado está fazendo? Porque ser ousado é difícil. Ser ousado é muito difícil, porque tu tem que fazer o que ninguém tá fazendo. E da onde surgiu a ideia de mudar completamente cenários, mudar o espaço, novos ares, buscar uma nova maneira de ser visto no mercado? Então, a Rede Pampa, ela é uma empresa de 55 anos no mercado. Durante 10 anos, ela existiu ali em Porto Alegre, no morro vizinho, né, ao que a gente está hoje. Há 45 anos a gente está no morro Alto Teresópolis, né, e faz mais ou menos uns 10, 8 anos que nós, né, da direção da empresa, já balançávamos por fazer alguma mudança estrutural física na empresa, né? Já fizemos algumas reformas, e aí veio todo esse movimento, né, de modernização do rádio, por exemplo, porque antigamente o rádio era só voz. E aí, agora o rádio é TV, o rádio ele tem que ter vídeo, né? Aliás, não que tenha aqui, mas hoje a TV virou só áudio, né? As rádios viraram TV, então tá tudo muito multiplataformas, eu diria assim. Então, eu, na verdade, acho que não sei se é porque tenho uma visão feminina, né? Eu sempre quis arrumar a empresa, deixar tudo mais bonito. E às vezes os meninos, né? A família, enfim, mas isso não precisa, aquela coisa toda. E eu sempre com esse olhar um pouco mais feminino, querendo deixar tudo mais bonito, né? Eu acho que todos nós gostamos do belo, e trabalhar no ambiente cada vez melhor sempre é bacana, né? Então, aí a gente fez algumas reformas lá onde a gente está hoje, mas chegou o momento, Júnior, que a gente, por mais que investisse no local que nós estávamos
que estamos hoje ainda, porque estamos exatamente agora nesse momento de transição, eu via que não ia ser, né, nós percebíamos que não ia ficar como nós sonhávamos, né. E aí a gente pensou, quem sabe vamos procurar um outro local e já construir uma nova Rede Pampa, uma Rede Pampa já preparada para os próximos 50 anos, já pensando, né, nessa questão visual de todos os veículos são, os estúdios de todos os nossos veículos, eles já são interconectados, tem uma tecnologia incrível, eu posso, né, com todo esse projeto que a gente fez, a gente pode transformar um programa de rádio num programa de TV num clique. Então, assim, a gente fez algo que não existe hoje, né, no mercado do Brasil, né, não tem hoje uma empresa de comunicação regional, um grupo regional, com a estrutura que a Rede Pampa está construindo, né, e finalizando agora, na Avenida Ipiranga, que é um coração pulsante da capital dos gaúchos, em Porto Alegre. É uma avenida que une todos os bairros, né? Eu costumo dizer que ela é mais central que o centro, Sim. né? Porque ela une zonas norte, sul, leste, oeste. Então, aí a gente achou esse local maravilhoso, que achar também uma locação grande, um espaço amplo, num local que não seja numa periferia, não é fácil. Então a gente também foi muito criterioso de escolher o local, né, para que a gente estivesse numa localização que fizesse sentido para esse momento nosso. E aí tudo foi acontecendo. Então a gente fez, todo esse projeto, ele tem como foco principal aproximar a Rede Pampa cada vez mais do mercado, e aí o mercado tanto dos anunciantes, né, quanto também do público que consome, dos milhares e milhões de consumidores dos nossos produtos no Rio Grande do Sul e no mundo todo. Proporcionar também um ambiente ainda mais agradável para os nossos colaboradores. A gente sabe que as pessoas hoje cada vez mais escolhem onde elas querem trabalhar, se elas se sentem confortáveis, né, se aquilo ali representa algo para elas, senão a gurizada não vai trabalhar num local que não se sente confortável, né. O pessoal ficou bem mais criterioso quanto a isso. Então a gente pensou também nisso, porque assim a Rede Pampa consegue continuar tendo os melhores, né, no seu time de comunicadores, no seu time de retaguarda, de backstage também, né. Então, todo esse sonho foi sendo construído desta forma, com esse objetivo de deixar a Rede Pampa ainda mais próxima do mercado, proporcionar um ambiente ainda melhor para o nosso time todo, né, que faz a Rede Pampa acontecer. E está sendo incrível. Acho que o mais bacana de tudo é perceber que a nova Rede Pampa está ficando muito melhor do que nós sonhávamos. Que bacana. Mas a parte da ideia partiu de ti ou partiu de alguma outra pessoa? A ideia de mudança? De mudança. Foi um conjunto. Foi um conjunto? Assim, foi anos falando do assunto, meu pai falando, daqui a pouco eu falava, meus irmãos, até ter a coragem, né? Porque é uma coisa, de trocar uma empresa que 55 anos funcionou em outros lugares, né? Tu mudar tudo. Eu também costumo falar... Puxado. Que assim, eu sabia que ia ser uma maratona, mas virou um Ironman. Então, claro que a gente também foi ao longo de todo o processo tendo ainda mais ideias, né? Teve um plano inicial e a gente foi aprimorando e foi sonhando e foi vendo as coisas funcionarem, darem certo, com muito suor, né, e trabalho. Mas foi uma ideia conjunta e, claro, daí essa parte de operacionalizar a mudança aí acabou sendo executada por mim, né, mas com total parceria com meu pai e com os meus irmãos. A gente sempre decide tudo junto. A gente tem algo assim muito nosso, que é as decisões serem juntas, pensados juntos, e funciona muito bem para nós. E como tu vê, enxerga hoje o impacto da Pampa na comunicação e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, juntamente com as pessoas, tu acha que tem um impacto muito grande? Como é que tu vê isso hoje? Eu acho que a Pampa, ela está no seu melhor momento e crescendo, né, no mercado do Brasil, que é um mercado muito dinâmico e com muitos desafios, né, não é fácil
empreender no Brasil. A gente sabe que aqui são muitas leis, muitas regras, muita burocracia, muita fiscalização, enfim, os veículos de comunicação e de rádio, especialmente, eles têm muitas regras que tem que seguir, né? E no mundo hoje que a gente vê a internet aí muitas vezes terra de ninguém, né? A gente vê que a gente é muito controlado, a gente cuida muito para não ter, por exemplo, divulgação de notícias falsas, a gente tem todo um controle, né? Então eu vejo a Rede Pampa no seu melhor momento histórico. Parece que a gente está vivendo um sonho, porque essa nova sede, ela é a materialização desse momento de maturidade, né, organizacional da nossa empresa, e vem a selar tudo que a gente tem construído ao longo de mais de 5 décadas. A Rede Pampa sempre foi conhecida, Júnior, por ser uma empresa muito próxima do mercado, né, uma empresa querida, uma empresa gaúcha. Não tem nenhuma outra empresa atuante em rádio, TV, jornal, internet, que seja 100% gaúcha, de acionistas gaúchos. A única empresa que tem essa força, né, nesses meios todos e que é 100% gaúcha é a Rede Pampa. Então a gente tem muito orgulho disso, isso faz a gente se aproximar, né, tanto do mercado como um todo, quanto do setor político, dos nossos ouvintes, telespectadores, né, leitores, como eu disse, também membros dos 3 poderes, do executivo, do judiciário, do legislativo. Então a Rede Pampa, ela é muito próxima da sociedade, e essa nova sede, esse novo momento vem consolidar isso, porque a gente está indo para o lugar, nós estamos indo para o lugar, né, como eu disse, um lugar estratégico para estar perto do mercado, né? Em tempos que muita gente às vezes trabalha em home, ainda tem gente que faz o sistema híbrido. A Rede Pampa, ela quer estar perto das pessoas, conectar as pessoas. Nós acreditamos que o olho no olho, a presença física, ela tem um valor imensurável, não se compara, não que a gente não vá aproveitar a tecnologia e todas as liberdades e modernidades que temos hoje, mas nós acreditamos muito nisso, na conexão das pessoas, das empresas, né, e do mercado como um todo, para construir, como tu comentaste antes, uma cidade, um Rio Grande do Sul, um Brasil melhor. Acho que a mudança começa muito na gente. Nós amamos muito o Rio Grande do Sul, muito Porto Alegre, nós somos uma empresa porto-alegrense, gaúcha, a gente ama essa terra e a gente não quer deixar de ser gaúcho, a gente quer seguir gaúcho, porque ter uma empresa de comunicação, né, pelo menos uma empresa de comunicação que seja 100% gaúcha, de donos gaúchos, né, liderada por gaúchos, isso é muito importante para a sociedade, né, como um todo, a gente enxerga dessa forma. Cris, e tu falou que tu já atuou como radialista e apresentadora de TV. Tu não quis seguir essa área por uma escolha própria ou porque tu via que a necessidade em outras áreas era maior, onde tu teria um desenvolvimento diferente? Pelas 2 razões, né, eu resolvi não seguir, né, no vídeo ou no rádio, né, como apresentadora e tal, porque primeiro que nunca foi uma vontade minha, né, já muitas pessoas falaram, né, por que não? E eu nunca tive essa vontade, né, e eu sempre gostei do meio, veja bem, eu amo viver, eu amo fazer o que eu faço, estar perto dos comunicadores e tal, mas eu gosto de organizar, de gestão, de estratégia, de processos, de gente, né, e para muitas vezes tu focar a tua carreira, né, ainda mais para uma mulher, acho que para homem ainda é mais fácil de conciliar, mas a mulher ela precisa, ela, né, já tem todas as demandas familiares, pessoais e tal, então eu pensei, se eu for seguir uma carreira artística aparecendo, né, e mostrando o rosto ou a voz que fosse, né, eu teria menos tempo para essa outra parte que tanto eu acho que eu contribuo, né? Então foi uma escolha pessoal minha, né? Eu sou muito grata ao meu pai me empurrou muito para ser comunicadora e estimulou, né? No bom sentido, ele me oportunizou isso, mas foi por uma decisão minha que eu não quis seguir, né? Que eu prefiro
o backstage. A organização e a estratégia e a liderança. Isso aí. Cris, e como que tu lida hoje com essa questão, principalmente tu recebeu um título de cidadã emerita, apareceu em capas de revista, isso te traz um conforto na parte de estar fazendo um trabalho bem feito, porque isso está sendo, as pessoas estão te dando uma honraria, né? Tu acredita que isso faz com que tu se sinta que tu tá no caminho certo? Com certeza, eu fico muito lisonjeada, né, quando recebo um convite, uma homenagem e fico, acho que assim, alguém parar para te valorizar é algo emocionante, né, ainda mais no mundo corrido como hoje, E como né. a tua família vê isso? Tipo, teu marido te apoia nisso aí, nessa tua trajetória? Como teus filhos veem quando tu aparece recebe uma honraria dessas? Ou que aparece numa revista, eles comentam? Comenta o meu marido, assim, Marcos é sensacional. Ele é um parceiro que há 17 anos ele me apoia, a gente tem uma sintonia muito grande e o legal é que é natural, sabe? Ele vibra com o meu sucesso, ele sabe que eu amo trabalhar e eu acho que porque eu trabalho, né, e tenho a minha posição hoje na empresa, isso não deixa em nenhum momento meus filhos ou a minha casa, o meu lar, né, ou a mim própria de lado. Eu tenho muito orgulho de hoje poder dizer que sou mãe, que sou esposa, que sou dona de casa também, e sou, né, empreendedora, gestora da Rede Pampa, junto com meus irmãos, meu pai. Então, meu marido vibra muito, né, curte, me apoia. Eu vou receber o título de cidadã emérita de Porto Alegre. Emérita? Emérita. Emérita, a gente que é emerita. Emérita. Então, Desculpa o erro. eu vou receber o título de cidadã emérita agora em dia 12 de maio, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Era para ter recebido ano passado, né? Eu pedi para esperar. Então, porque é por causa de agenda mesmo, minha agenda tá insana desde o ano passado, né? Acho que 2025 e 2026, sem sombra de dúvidas, são os anos mais intensos da minha vida. E então, meu marido me apoia, meu pai é um parceirão, é um querido, e meus irmãos também, a gente torce muito um pelo outro, assim, a gente é uma família que se apoia muito, né, muito se ajuda e eu tento manter essa vibração, essa energia, tento ficar longe de energia ruim, né, fofoca, inveja, isso Nem aí. dá tempo. Não dá tempo, Não dá tempo. A gente tá tão corrido que não dá tempo. Não dá tempo, nem às vezes eu até penso assim, pá, eu deveria ficar triste porque tô cansada. Não dá tempo, entendeu? Então vamos lá. Às vezes eu vejo o pessoal falando muito de burnout, tipo assim, mas como é que tem tempo de ter burnout? Não dá tempo. Não dá tempo. Não, eu quero entrar um pouco agora, a gente entendeu como é que é a tua vida profissional, mas eu quero entender quem é realmente a Cristina. Como é que é a tua rotina? É uma coisa que eu me pergunto, porque hoje eu não tô tendo tempo nem de ir na academia. O meu almoço é assim, ó, 10 minutos para almoçar e é o tempo inteiro correndo de um lado pro outro, é o tempo inteiro resolvendo o problema, e isso que eu não tenho nem perto de 400 funcionários. Então, eu fico pensando, uma empresa que tem 400 funcionários mais de 400 funcionários, e tu é a diretora-geral de toda essa equipe, eu fico pensando como que tu lida com a tua rotina e ainda consegue ser uma dona de casa, mãe, esposa. Deve ser uma tarefa fora do normal, né? É fora do normal. Mas eu tenho as minhas estratégias. Primeiro, tá? Para eu conseguir ter essa minha alta performance profissional, pessoal, familiar, eu tenho uma equipe, tanto uma equipe maravilhosa na Rede Pampa, construída por mim. Tenho grandes profissionais, eu valorizo muito a minha equipe, como eu falei anteriormente, né? E em casa eu também tenho uma equipe, né, que me ajuda, uns anjos, como eu digo, né, porque a gente precisa, né, e organizar e delegar algumas coisas para tu conseguires dar conta do todo, né. Não descuido da saúde, gostaria de fazer mais exercício, né, no momento com todo esse final de obra da Rede Pampa, eu tô
fazendo exercício 3 vezes por semana, mas sei que o certo é fazer 7 vezes por semana, né? Em breve estarei 7 vezes por semana, mas eu começo muito cedo. Tem dias que eu começo, né, para mim, para mulher, eu acho cedo ter que estar 8 horas ou 7 e pouco na empresa, né? Então a minha rotina muitas vezes começa acordando cedo e ela vai até muito tarde, né? Eu tenho tentado cada vez mais dormir cedo também quando dá, né? Dormir cedo, porque eu acho que o sono, eu gosto de dormir, né? Tem gente que dorme pouco, mas eu amo dormir, não tenho nenhum problema com dormir. Eu vejo amigas minhas que às vezes não dormem, e eu tenho um sono, se eu me deitar aqui agora eu durmo, mas eu não sou aquela que tá cansada ao longo, né? Eu acho que tem tanta coisa na minha cabeça, na minha rotina, que quando eu deito, faço meu ritual de noite, né? Eu consigo dormir. Então, eu acho assim, ninguém dá conta de tudo, Júnior, e ninguém é perfeito em tudo. Não acho minha vida... Gostaria de ser melhor em todas as esferas da minha vida, mas eu acho que hoje eu consegui um equilíbrio muito bom, onde eu consigo tomar café com os meus filhos todo dia de manhã, eles vão para a escola, eu me organizo, ou vou para a academia, ou já vou para a Rede Pampa, né? Tem 3 vezes por semana que eu saio mais cedo, vou para a academia, e outros 2 dias da semana que eu vou direto para a Rede Pampa. Tenho uma rotina geralmente insana de manhã, com reuniões e, né, às vezes eu planejo todo um esquema para de manhã e não faço nada do que vai surgindo outras coisas. Não sei se com vocês é assim Mas também. é normal. Aí tudo que eu imaginei, né? Esses dias aconteceu algo inédito. Eu imaginei, organizei minha semana no final de semana, né? Como é que ia ser a semana seguinte, tal. Terminou uma semana inteira, para vocês verem que nem tudo são flores. E eu não tinha feito nada daquilo, porque surgiram tantas e tantas outras coisas naquela semana inteira, de 5 dias, né? Que eu pensei, terminou a semana, vou começar de novo, né? Era como se... Então foi muito doido, às vezes acontece isso, mas eu tento compensar. Às vezes a gente consegue adiantar algumas coisas, né? E eu não paro nunca. Eu não procrastino absolutamente nada. Eu sou extremamente organizada, eu anoto, acho que assim, uma coisa, cada um tem seu método, né, também de organização pessoal e tal. Eu sou muito organizada, eu anoto, eu gosto de escrever, para mim funciona muito bem escrever, né, e planejar. Então a minha vida ela é totalmente anotada, planejada, cada passo. Eu tenho planilhas minhas da rotina dos filhos, da rotina de tudo. Eu sou uma pessoa que eu planilho tudo, né? A minha casa é toda etiquetada. Eu antigamente, inclusive, era até um pouco mais cri-cri, mais, né, um pouquinho de toque, segundo o meu marido. Hoje eu tô mais light, mas assim, eu sou muito organizada, porque eu também acho que se tu não bagunça, tu não perde tempo organizando. Então, Sim. Tirou do lugar, põe, né? Enfim, então a minha vida, ela já é organizada, assim, Mas já. isso tu trouxe do trabalho para casa ou de casa pro trabalho, essa organização? Minha. Essa organização, eu vou te dizer uma coisa, eu estudei em colégio alemão, né? Estudei no Colégio Farroupilha, hoje meus filhos estão lá, eu sou membro do conselho do Colégio Farroupilha, um colégio muito legal e tradicional de Porto Alegre, e lá eles têm uma disciplina, assim, muito rígida, assim, e eu adoro isso, porque eu acho que tu tem que, como é que eu vou dizer, a vida não é um oba-oba, né? É verdade. Então, Tem que aprender a ter disciplina, respeito. a gente ter regra, ter horário, ter rotina, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, eu acho que eu já meio que fui também forjada pela família e pelo colégio que eu estudei a ter essa disciplina alemã, né? E funciona muito bem pra mim, mas tem gente que acha que eu sou doida às vezes. Não, mas a gente tem que ser um pouquinho, né? E ainda Não tem pode que, ser 100%. e ainda tem que ter, né, a vida social, né? Sim. E eu gosto de estar com as amigas, as minhas amigas e amigos, enfim, até um pouquinho os familiares, né? Esse último ano eu tive que vê-los um pouco menos, mas é um período temporário, porque eu tinha esse grande projeto da Rede Pampa para tocar, então eu acabei em um momento, né, aquela coisa, a gente vai equilibrando os pratos. Então, como eu estava com essa grande obra da Rede Pampa, que é um momento muito significativo e precisava muito da minha atenção, eu acabei indo a menos eventos, aceitando menos convites. Mas eu sei que todos entendem, né? E daqui a pouquinho eu tô de volta. E até porque tu também tem uma família, né? Então, esse eu acho que é o maior desafio, tu conseguir lidar a tua agenda profissional, da tua agenda familiar, estar com os filhos, porque, querendo ou não, pescou o olho, eles já estão adulto namorando. E, Júnior, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou doente pelos meus filhos.
e pelo meu marido, eles sabem disso. Eu sou viciada neles. Então, assim, a gente tem uma convivência que tem muita mulher que não trabalha tanto quanto eu, que não tem essa convivência. Não tô dizendo que muitas não tenham e nem tô julgando ninguém, tá? Eu acho que cada um tem que ser, quem não quiser trabalhar e é feliz não trabalhando, tá tudo certo. Eu respeito muito as liberdades individuais. Eu não acho que a gente tem que impor a ninguém o que quer que seja. Cada um tem que ser feliz do jeito que quiser. Também não gosto que venham se meter na nossa vida, Sim. né? Eu acho que cada um pode ser, agir da forma que quiser. Mas uma coisa que eu acho interessante, assim, em mim, é que eu sou completamente doente, apaixonada pela minha família. Então a gente toma café, a gente almoça todos os dias junto. Eu saio da empresa, eu tenho essa possibilidade, vou, almoço com eles, depois eu volto para a empresa. Os filhos vão para as atividades que tem, né? Eles têm uma vida também, eles já são meio treinados até uma rotina intensa. Eu tento fazê-los fazer o máximo de esportes, também, né? Outras fazem línguas, né? Então, porque eu também acho que essa geração tá muito na internet, não que a internet não deva estar presente, mas tem que cuidar, né? Exatamente. E eu acho que o esporte, exercício físico, uma rotina que tire um pouco das telas, né? É muito bom para as crianças. Então eu fico muito feliz que eles são super esportistas, meus filhos, né? Fazem desde bebês, eles fazem muitos esportes. Então a gente é muito grudado, a gente janta junto todo dia, né? O meu marido, ele também viaja bastante. Quando ele tá, a gente faz sempre os momentos em família. Então, a gente quando tá junto, a gente tá junto. E é uma coisa, assim, visceral. A gente se abraça, a gente se beija, a gente, sabe, tem uma conexão linda. Que eu acho que é a minha gasolina lá no fundo, assim. Eu até ia te perguntar o que tu faz para recarregar tuas energias e conseguir manter um equilíbrio, né? Da vida profissional, de tantas responsabilidades, como tu conseguia recarregar, mas a gente já teve a resposta. A família. A família. A família, primeiro assim, embora o trabalho seja uma paixão enorme na minha vida, dá para notar, eu amo a Rede Pampa, eu amo comunicação, eu amo esse meio que a gente tá, mas a minha família é tudo para mim, é a base, é o meu chão, é onde eu recarrego as energias, ver cada evolução deles, cada novidade. Então, assim, é muito lindo que eu ponho para dormir todos os dias. E aí eu já digo, daqui a pouquinho eu vou te acordar pra gente tomar café. Para que a gente vai se separar ali algumas horinhas, cada um no seu quarto, né? Então a gente é muito grudado e eu sou doida por eles. E eles são maravilhosos mesmo, né? A maternidade, a paternidade não é fácil. Tem momentos em que a gente pensa, poxa, né? É difícil e tal, mas eu acho que quando eu converso muito com meus filhos. E eu vejo o quanto isso funciona, o quanto as coisas vão acontecendo e vão indo para um lado cada vez melhor, né? Conversar, eu ouço muito eles também com os desafios deles diários, então eu me sinto completamente realizada com a minha família. E eles chegaram a expressar já momentos assim, pá, mãe, te vi na TV com fulano de tal, nossa, que legal, te vi lá no evento com o governador, alguma coisa assim já. Às vezes a gente tá com o governador ali, em seguida tá almoçando em casa, daqui a pouco já vai pra alguma... É meio assim a vida, né? Eu brinco também, é do luxo ao lixo, né? Tem o lado glamuroso, mas tem um lado muito simples também, né? A gente, como eu disse, a minha família é muito simples. A gente tá num setor, num ramo que tem um glamour, sim. A imprensa, dizem, é o quarto poder, né? Tem, sim, é uma potência a Rede Pampa hoje, mas a gente é muito simples, muito pé no chão. Eu acho que isso também é uma coisa que aproxima a Rede Pampa das pessoas. Eu acho que quem se acha superior, claro, a gente tem que se dar o valor, né? É um desafio a gente se dar o nosso valor, saber o nosso valor, mas sem passar por cima de ninguém, né? Eu acredito muito nisso. E meu pai e meus irmãos são iguais, a minha mãe também. Então isso é muito nosso, assim, a gente é muito simples. A gente nunca, como isso é normal para nós, não foi algo que aconteceu de uma hora para outra, a gente lida com muita naturalidade com isso, né? Tu falou agora de valores e princípios, eu acredito que isso é a base para um ser humano
chegar em qualquer lugar é ter princípios e valores. E quais princípios e valores tu acha que é inegociável ou que são extremamente importantes para te chegar, por exemplo, a diretora-geral da Pampa, ou tu ter uma carreira legal, ou ser um empresário de valor, ou até mesmo ser um cidadão melhor? Quais tu acha que são os princípios e valores inegociáveis? Eu amei essa tua pergunta, porque a minha vida, ela é moldada em princípios e valores. Assim, para mim, o que mais importa são os princípios e valores. E todos os dias da minha vida eu durmo tranquila por conta disso. Os princípios e valores que norteiam a minha vida são, primeiro, a honestidade. Eu acho que a gente sempre ser correto, honesto, é fundamental, e eu busco só me relacionar com pessoas assim. Caráter, né, que também tá junto disso, assim, pessoas de bom caráter. Acho muito ruim pessoas que só falam mal dos outros, pessoas amarguradas, que às vezes tem que diminuir o outro pra se sentir melhor, sabe? Ou que, enfim, eu procuro, eu observo muito, e para mim honestidade, caráter caminham juntos. E o terceiro princípio, o valor, enfim, é o respeito ao próximo. Para mim, eu acho assim que o respeito ao próximo é algo que eu sempre busco, né, ter, né, e que também gosto que tenham comigo, né, e que se a sociedade toda respeitasse mais uns aos outros, eu acho que nós teríamos uma sociedade milhões de vezes melhor. Porém, a gente vê pessoas querendo, né, impor as suas verdades, seus pensamentos. Né? Eu até nem ia comentar muito sobre isso, mas eu acho que esse é o pior mal do século. Os ataques que uns fazem aos outros, principalmente na área política. Por exemplo, se tu é de direita, tu é nazista, ou tu esqueci o nome da outra palavra que eles usam. Fascista. Uhum. As pessoas não têm noção de quão grave é uma ofensa como essa. E não importa se é de direita ou de esquerda, seja tu chamar um petista de burro ou de ladrão, cara, tu votar em uma pessoa não define muitas vezes quem tu é, porque tu tem que fazer uma escolha. Muitas pessoas são de direita e não gostam do Bolsonaro. Uhum. Muitas pessoas são de esquerda e não gostam do Lula. Então tu pegar e tu falar que todo mundo que é de esquerda é ladrão, velho, não existe isso. Ou tu chamar que todo mundo que é de direita é fascista. E isso é um crime até para um presidente falar uma coisa dessa. Uhum. Seja Lula, seja Bolsonaro. Tu generalizar e dizer que a luta é contra os fascistas e todo mundo que é de direita é fascista. Gente, sério, são regimes que mataram milhões de pessoas. E tu chamar quem pensa diferente de genocida ou de fascista, não importa. Tu tá cometendo uma agressão tão grave a essa pessoa, ferindo a honra dela, Imagina o teu filho chegar, tu dizer que tu votou no Bolsonaro, e teu filho perguntar, papai, tu é fascista? E ela vai estudar isso na escola e vai dizer, papai, o fascismo matou tantos milhões de pessoas. Velho, isso é muito triste. Muito triste para ambos os lados. Para ambos os lados. Então, esse princípio de respeito deveria ser a base para a sociedade. Se a sociedade conseguir dialogar e ouvir, né? É muito doido. Hoje as pessoas não conseguem mais ouvir. As pessoas só querem dizer. Enfim, eu acho que tá faltando respeito, né? Como tu falou também super bem. E hoje a gente tem um país totalmente polarizado. Muitas vezes a gente olha gente brigando, né? As pessoas brigando e um ofendendo o outro, famílias também se destruindo por política ou não. Então, é complicado. Eu acho que o respeito, e aí o respeito também, né? A gente entrou na política, mas o respeito ele é em qualquer situação, né? É como tu trata a pessoa que te atendeu no supermercado, é como tu trata o frentista do posto. Eu acho, tem uma frase lá na Pampa, a gente tem um corredor e algumas salas, né? Que tem frases, dizeres muito legais lá na diretoria, e tem uma que diz assim, que a gente conhece o verdadeiro caráter de uma pessoa vendo como ela trata alguém que não lhe traz benefício algum, né?
Então, não adianta tratar bem alguém que tu vai ganhar alguma coisa. Tu tem que tratar bem todo mundo, né? Mas, infelizmente, a sociedade não é assim ainda. Então, eu acho que a falta de respeito, né? O respeito ao próximo, eu te respeito do jeito que tu é, tendo alguma diferença ou não. Eu acho que a gente tem que ter um mundo que respeite as liberdades individuais, os jeitos, as opiniões, né? Desde que haja uma reciprocidade. Aliás, o respeito a gente sempre tem que praticar, mas assim, às vezes só um lado respeita, né? Então é complicado hoje. Não, e ao lado que eu trouxe não é somente política, em tudo, né? Hoje, se eu, por exemplo, uma reunião, eu discordar de ti, parece que é um ataque. Sim, tem gente que já... Se eu falar qualquer coisa contra o que tu acha, o que tu defende, parece que se tornou uma luta pessoal. As pessoas não aceitam mais crítica, não aceitam mais ser contrariadas. Sim, já pensam então, que é pessoal. Já pensam que é pessoal, já querem se vingar, já querem brigar. É isso. Gente, aí. E não é assim. O mundo é feito de discordâncias, se todo mundo concordar qual o crescimento que vai ter. Bem isso. Então a gente precisa da discordância para melhorar. Por exemplo, eu acredito que o início da mudança vai ter pessoas que vão dizer assim, mas essa ideia é errado. Mas você tem que mostrar para ela que pode dar certo. E essa pessoa muito provavelmente vai mudar de ideia. E é isso que é divertido. Sim. Tu conquistar a pessoa através da tua ideia, mas tu entender o lado dela, entender o porquê que ela discorda de ti, ou até mesmo tu mudar de ideia, porque a ideia dela é melhor. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu falo pro pessoal na empresa. Eu não sou o dono da razão. Eu não tô certo em tudo. Eu vou defender o que eu acredito. Mas se a tua ideia for melhor, eu vou comprar a tua ideia. Porque eu não tô aqui pra ser o melhor. Eu não tô aqui pra ganhar teu nome ali na frente. Eu tô aqui pra gente chegar no denominador comum, que é a empresa crescer. Se a tua ideia for melhor que a minha, velho, eu vou ficar muito feliz. Porque eu tô indo pro lado certo. Eu tô criando pessoas que tenham ideias boas. Então, eu acho que isso vai muito do respeito. Respeito como líder, respeito como dono de uma empresa, ou como diretor. É tu entender o que a pessoa quer, escutar. O respeito vai muito de tu escutar e não ficar só falando aquilo que tu acredita. Uhum. Tu tem que escutar o que os outros pensam e aí debater sobre isso. Claro, depende muito do ambiente e a maneira como a pessoa fala. De novo, é o respeito. Se a pessoa fala respeitosamente contigo numa reunião, apresenta a ideia dela Porque tu com pode respeito. discordar educadamente, né? O problema é que às vezes as pessoas são agressivas, né? E até tem momento, né? Tem momento, às vezes não é o momento. Né, tu tá falando ali, mas tem pessoas em público, fica quieto. Se vai prejudicar alguém, se vai ofender alguém, não fala naquele momento. Às vezes a gente tem que esperar o momento também para dar alguma opinião, né? Ou até mesmo quando tu tá expressando uma ideia. Por exemplo, tá fazendo uma apresentação para uma empresa. E aí teu funcionário diz, Cris, mas não é assim. Pô, eu tô fazendo uma apresentação, tu vai me interromper para me criticar. Não é o momento. Não é o momento. Aprende a respeitar o espaço. Depois diz, olha, Cris, eu acho que isso aqui não era bem assim, faz dessa maneira. Ok, isso é ser respeitoso. Tu tá me ajudando a melhorar e eu vou aceitar isso. Agora, no momento que eu tô falando com alguém, tô agindo como o responsável pela empresa, e aí tu vem e me critica na frente da pessoa que eu tô apresentando, pô, aí isso é a maior falta de respeito que uma pessoa poderia ter com o representante dela. Uhum. Então, claro, são casos e casos, mas acontece. E as pessoas deveriam escutar muito mais, aprender a dialogar. E isso é para todas as áreas. O diálogo, ele faz a gente crescer, a pessoa crescer e o ambiente ficar mais harmonioso. Hoje as pessoas falam muito, né? É um ambiente tóxico. Uhum. Mas quem tá causando um ambiente tóxico são as próprias pessoas. Sim. É fofoquinha, é mentira. E muitas vezes a gente, por exemplo, vai num banheiro e tá escutando as pessoas falando mal umas das outras. Uhum. E isso é em todas as áreas. É impressionante como tem gente que fala de pessoas o tempo inteiro, né? Exatamente. Eu assim, eu acho muito triste isso, assim, das pessoas, até sendo muito franca, eu costumo até me afastar. Eu pago para não estar junto desse ambiente, porque assim, fala mal, às vezes tu tá junto com a pessoa saiu, falou mal, a pessoa saiu, já começa a falar, daqui a pouco vão falar mal da gente, né? Então a gente não é obrigado, né, Júnior, a concordar e até entender tudo que o outro pensa, mas a gente também tem que respeitar e saber o momento
de falar ou não, ou de não fazer nada diante daquilo ali, né? Porque também tem gente que é muito imbativa, né? Tem pessoas, eu acho que tem muita gente narcisista hoje em dia que se acha o dono da razão sempre. Sempre tem que estar certo, nunca dá o braço a torcer. Se tem gente que é chata, eu acho que é gente com esse perfil, né? Que só fala de si, que é o dono da razão, que tá sempre certo, nunca muda de ideia. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema de mudar de ideia, né? Eu mudo, inclusive, de ideia várias vezes, né? Às vezes até brinco. Pensei de um jeito, o que tu acha? E o outro diz, não, penso do outro. Eu disse, como eu disse, penso que nem... E já troco na hora. Porque isso a gente é tão maior do que isso, né? Quando a gente precisar ser validado o tempo inteiro para se sentir bem, é que a gente não tá bem, né? Eu e o Gustavo, a gente é bem diferente um do outro. Eu acho que é por isso que a gente dá tão certo. Conta quem é o Gustavo, pra quem não sabe. O Gustavo é o meu sócio. Na verdade, eu te entrevistar. A Sabrina é o direito e ele é o esquerdo. Porque sem os dois o estúdio não funcionaria de jeito nenhum. O Gustavo é um cara muito inteligente, ele entende muito de marketing, de filmagem, ele é um cara extremamente inteligente. Eu tenho mais essa área empresarial. Eu entendo muito de empresa, eu vivo isso há 12 anos. Ele tá indo pra essa área agora. Entendi mesmo. Então, eu adoro te ouvir falando de empresa. Então, assim, eu venho trazendo mais esse lado de empresa pra ele, de lidar com pessoas, e ele traz mais essa área técnica. Então, é literalmente aquele casamento perfeito, sabe? Uhum. Então, muitas vezes eu defendo a minha ideia. São complementares. E muitas vezes eu defendo a minha ideia de uma maneira, e ele diz, não, cara, vamos fazer esse lado. Eu disse, tá, meu, faz da tua maneira. Se der certo, top. Senão a gente vai da minha. Uhum. E às vezes ele faz a mesma coisa. Ele diz, não, Júnior, eu acho que pode ser, vamos fazer da tua ideia, do teu jeito, se não der certo a gente faz no meu. Então, é literalmente como um casamento. A sociedade é um casamento. Uhum. Às vezes um dá o braço a torcer, às vezes o outro dá o braço a torcer. Vai ter desentendimentos, vai ter discussões. Mas nunca pode faltar o respeito. Exatamente. O respeito. E eu conversei isso com o Gustavo. Às vezes, como a nossa rotina é muito pesada, principalmente a minha, lido com praticamente 3 rotinas diferentes, eu falo pra ele assim, cara, às vezes eu tô estressado e eu posso me exaltar. Então, cara, se tu vê que eu tô me exaltando, me fala, Júnior, vamos conversar depois. Não é o momento, vamos conversar depois. Uhum. Porque eu acho que... Porque às vezes a gente até desconta em quem tá perto, exatamente, né? Na parceria mais próxima, né? Exatamente. Porque às vezes às vezes é um negócio que nada a ver. Não, mas... E é real. É real. Às vezes, cara, tu tá com um problema gigantesco assim pra resolver e uma coisa nada a ver faz tu explodir. E realmente ninguém tá perto. Uhum. Uma pessoa que não tem nada a ver, que é o mais chapão. Que vai receber aquilo ali, né? Que vai receber, vai levar depois. Mas a pessoa dá um toque, né? Não. Às vezes, se acontece isso em casa, meu marido só me olha diferente, eu já sei, daí eu já... Opa, tô numa rotação um pouquinho diferente. Acontece, eu acho que a gente que trabalha, né, Júnior, nessa alta performance, nosso dia, ele parece que tem 50 horas, né, a gente tem que... Às vezes a gente dorme menos que gostaria, tem muitas demandas, às vezes tu planeja um dia e nada dá certo, acontece com todo mundo isso, né? Então, tem que cuidar para não estourar, né? Não arrebentar a corda. Eu acho que por isso que a gente tem que ter algum escape, algum momento até de lazer, né? Que a gente consiga, por exemplo, para mim, fim de semana, né? Embora eu esteja sempre conectada, a gente até já conversou sobre isso, né? Quem tá em alta performance nunca tira férias. Nunca tira férias. Pode estar viajando, tá nos Estados Unidos, mas tu tá sempre, ainda mais quem trabalha com comunicação, que é o meu caso. É 7 dias por semana, 24 horas por dia. 365 dias por ano, então meu negócio não para, às vezes tô indo dormir, explode uma bomba, e já tinha... E tá literalmente pra explodir uma bomba. Pois é, então assim, a gente tem que ter algum momento de dar uma equilibrada, de tentar relaxar, né, pra a pressão não ficar tão forte, né, e pra mim eu tento fazer isso no fim de semana também, curtir os filhos, curtir a família, fazer uma coisa bem diferente pra descansar a cabeça, porque daí a gente volta na segunda-feira um pouquinho melhor, né? Sabe que isso era até um problema que eu tinha há pouco tempo atrás, que eu trabalho demais. Eu e a Sabrina, a gente vai viajar. É que tu ama trabalhar, né? Eu amo. E eu amo trabalhar. Esse é um problema da gente, que é os apaixonados por trabalho. E aí a gente viaja. Aí nos falam, tem que trabalhar menos, mas tu ama trabalhar. O que eu vou fazer? Aí às vezes a gente tá viajando, vai caminhar na praia, eu tô com o telefone aqui, eu toco, eu tenho que fazer uma reunião. Aí daqui a pouco, tô tomando uma caipirinha, outra ligação. Aí você fala, mas tu não sai do telefone, que a gente viajar e tu não sai do telefone, tá o tempo inteiro trabalhando.
Complicado. Infelizmente, a vida que eu escolhi essa. Mas pelo menos tu foi, né? Eu fui, tô lá, tô do lado. Podia ter ficado aqui trabalhando. Tô do lado. A gente foi ano passado pra Jurerê. E aí a gente ficou num hotel na beira da praia lá. E aí eu falei, amor, tem uma reunião agora. Beleza. Aí a gente tava tomando café, amor, tem outra reunião aqui, tô pra fechar o negócio, tem que fazer. Beleza. Aí a gente foi caminhar na beira da praia, eu tive outra reunião. Tipo assim, de manhã eu tive 3 reuniões, eu mal tive tempo pra gente ficar junto. A gente tomou um café junto ali, saiu pra caminhar na praia, mas o tempo inteiro eu resolvendo coisas. Então, às vezes... Mas não é sempre assim, né? Então vai compensando. É que tem momentos. Tu tá num momento muito parecido com o meu. A gente tem muitas coisas, né? Desde que eu te conheci, e a verdade, a gente tem muitas coincidências na vida, né? E é um momento. Eu acho que tem momentos em que a gente dá um pouco de gás ali no nosso trabalho, e tu tá nesse momento brilhante, tanto que tu tá brilhando na Rádio Pampa, né? As pessoas estão te ouvindo e estão te adorando na Rádio Pampa, 97,5, baixa o app e ouça então, Leonardo Boelter Júnior. Meio-dia às 2 horas da tarde. Meio-dia às 2, e agora o pessoal quer mais, né? Quer Tem mais, novidades chegando aí. Então assim, eu acho que é isso, a gente tem que ter os momentos, né, de tentar desopilar, mas tem momentos em que a gente está numa fase da vida que tu não tá relax aqui, entendeu? Então eu vivo esse momento. Tem gente que não entende, mas não é a gente não vai ser sempre ligado no 220, mas em muitos momentos a gente tá, né? Eu tô num momento da minha carreira que eu nunca imaginei. Seja na parte de marketing, na rádio, que também numa área que eu nunca imaginei que eu ia participar, mas na parte da marcenaria, a gente tá vivendo um momento que eu nunca imaginei, com possibilidades de clientes, assim, ó, de nível global, coisas que eu nunca imaginei. A Rede Pampa trouxe muita sorte. Muita. Não, mas sabe que isso realmente acontece, Cris. A autoridade que tu traz em estar junto com uma rede de TV grande que nem vocês, uma rede de comunicação, na verdade, ter clientes muito grandes, a gente tem clientes enormes, e tá indo atrás de clientes muito maiores. Então, querendo ou não, isso te traz pra gente que ama aquilo que a gente faz, isso é como se fosse um troféu. É a mesma coisa que o corredor olímpico chegar no ápice da carreira dele e ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. É basicamente isso que eu sinto hoje. Que eu virei o melhor maratonista do mundo e eu tô no pódio. Parece que eu sou o cara... eu tô numa época... realizado. Eu tô na época mais feliz da minha vida na parte profissional. E eu sei que vai chegar... Eu vou estar mais feliz ano que vem. E vai melhorar ainda. Cada vez vai melhorar. E uma coisa que eu falo, cara, o dinheiro não é tudo. Claro, o dinheiro é importante, mas a realização profissional pra mim hoje é a parte mais importante. Não tô nem perto do salário que eu quero ganhar daqui 5 anos. Mas isso não é o meu foco. Meu foco é a minha carreira. E a minha carreira tá onde eu nunca imaginei. E tu sabe o que é o mais lindo disso? É a gente perceber, né, Júnior, que esse esforço, ele traz o resultado. E isso vai viciando, isso vai chamando esse esforço, né? A gente vê e a gente ama o que a gente faz. E a gente se dedica com esse nível, né, todo de intensidade, de doação, de amor, de foco, de, né, performance mesmo diária nossa. E tu vai vendo o quanto isso traz resultados reais. Então é quase uma matemática. Para quem descobre essa fórmula, ela é viciante, ela é maravilhosa. Isso deve liberar não sei quantos hormônios de alegria, de felicidade, de prazer, quando tu vê que o teu esforço, ele volta em triplo, em quádruplo. Sim, nós temos os perrengues, nós temos os BOs, como a gente diz, né? E todas as surpresas, mas quando tu supera tudo, aquilo volta, né, multiplicado, potencializado em coisas boas. Então, eu acho que esse processo é muito bom, viciante para quem adquire essa casca e gosta, né, do que faz. Obviamente, sem amar o que faz, não tem como chegar nesse nível. Acho que tem que amar o que faz, senão a gente não consegue trabalhar dessa forma, com essa dedicação toda, né? Mas é muito lindo ver o fruto, né, sendo colhido de todo um esforço, de toda uma trajetória. Então, e realmente... tu amar aquilo que tu faz, torna muito mais fácil. Até a maneira como tu atende teu cliente.
Tu chegar e tu atender o teu cliente, ele ver a tua energia, a tua paixão por aquilo, e ver que realmente tu vive aquilo é importante pra ti, faz toda a diferença no fechamento do negócio. Principalmente pra nós. Se tu mostra que realmente tu quer entregar o melhor e tu realmente não faria nada pra destruir o nome da tua empresa, isso é o diferencial de tu fechar um contrato bom ou não. Se tu tá só vendendo por vender, um vendedor que tá ali só pra comissão dele, ele não tem essa energia, essa paixão. Então isso faz toda a diferença, até na área de vocês. Se tu pega aquele apresentador que ama o que faz, ele é desenvolvido, fala, se diverte, fala com o público, chama. E já aquele cara Quando a gente coloca amor no nosso trabalho, olha, a gente vai, né, encerrando de um jeito super profundo, mas eu acho que é super verdade isso. Quando a gente coloca amor, tem gente que diz que é perigoso amar o que se faz, né, que a gente age muito com emoção, mas eu acho totalmente oposto. Eu acho que quando a gente coloca o amor no trabalho, a gente ama o trabalho, a gente consegue ir tão mais longe, sabe? Por isso que é importante a pessoa trabalhar com o que ama, né? Se a pessoa tá fazendo alguma coisa que não ama, busca alguma coisa que tu ama. Porque é muito difícil, né? E tu não vai chegar numa excelência, tu não vai conseguir dar aquele algo mais, aquilo que faz a diferença, né? Então, eu acho que amar o que se faz também é um grande diferencial que alavanca, né? Uma pessoa em qualquer atividade. É conseguir, porque só o amor mesmo, visceral, como eu disse também, que ele vai fazer tu dar aquele algo além que os outros não dão, né? E pensar sobre todos os aspectos do negócio, pensar no cliente, não cansar de dar o melhor, né? Isso até é uma pergunta que eu faço quando a gente vai fazer uma contratação ou até com a nossa equipe interna, porque às vezes o funcionário ele perde o desempenho, perde o ritmo. Eu pergunto pra ele, cara, o que tu quer? Aonde tu quer chegar? O que tu quer? Me diz a área que tu quer trabalhar. Tu não tá desempenhando um bom trabalho aqui, beleza. Aonde tu quer ir? Se tu não tem as habilidades, beleza, eu vou te botar em alguém pra te ajudar a ter as habilidades e tu vai pra lá. Mas me fala, o que tu realmente quer da tua vida? Cara, se tu não quer estar aqui, me diz, olha, eu não quero mais, eu acho que deu pra mim. Beleza, eu vou lá, a gente troca, ou tu pede demissão, a gente demite. Só que se tu tá num lugar que tu não quer e tu não tá fazendo aquilo ali com teu empenho, com dedicação, tu tá tirando o lugar de alguém que poderia estar fazendo. E aí tu tá perdendo tempo, porque se isso ali cada vez vai estar te consumindo mais, vai chegar um momento que tu vai explodir. Vai dizer, cara, vai virar as costas, vai simplesmente sair. E como isso acontece, né, das pessoas se desmotivarem? As pessoas acham, muitos, né, não todo mundo, mas que as coisas vão cair do céu a oportunidade. Elas não entendem que elas têm que construir o sucesso. O sucesso, ele é uma construção. Ele não cai no colo de ninguém. A pessoa tem que correr atrás, tem que ter estratégia, tem que ter trabalho, tem que ter foco, tem que ter um monte de coisas que a gente falou aqui. Então, eu vejo muita gente, assim, principalmente jovens hoje, na experiência que eu tenho, que às vezes se desmotivam tão fácil e que tu tem que estar sempre motivando, uma coisa meio... Parece que o trabalho da gente é motivar as pessoas. O cara tem tanta coisa, tem que estar motivando as pessoas. Eu virei técnico de futebol. 80% do tempo a gente é psicólogo, né? Não, com todo respeito aos profissionais, mas é muito... Os problemas emocionais, eles afetam, né, o rendimento. E eu vejo, gente, tem que motivar. Às vezes a pessoa tem metade da minha idade, tá meio devagar. Gente, pelo amor de Deus... Então, eu acho que isso é preocupante. Uma vez me perguntaram, Júnior, doutora, me chamam de doutora lá, por ter tido essa trajetória, né, de advogada, me perguntaram, doutora, a senhora, me disseram, né, a senhora nunca está satisfeita. E eu disse, como assim nunca estou satisfeita? Não, porque a senhora sempre está mudando, sempre está... E aí eu olhei e disse, graças a Deus, eu sempre quero melhorar. Era uma crítica. Que bom que eu sou assim, porque um líder que... já cheguei onde eu queria, ou agora vou... não existe isso numa empresa hoje em dia. Então, de fato, eu estou sempre querendo mais e conquisto, né, um objetivo e vou pensando mais. Eu acho que a gente tem que ser movido por desafios, movido por metas, por sonhos, e quando a gente alcança... A gente tem que buscar outros, que vai ser da vida se achar que já tem tudo, né? Então isso chama a atenção, que uma vez já me disseram isso.
que eu nunca tô satisfeita. Na Porque eu verdade, sempre quero melhorar. eu levo isso como elogio. E eu até disse assim, tomara que até o último dia da minha vida eu queira melhorar, mudar e evoluir, né? Eu acho que esse, pelo menos, é o que eu espero. Pra mim é um elogio também. Mas a pessoa não entendia como elogio. Sabe que essa semana, há uns 15 dias, a gente contratou um rapaz que ele já tinha trabalhado para nós há 1 ano e meio atrás. Aí ele estava num momento não muito legal da carreira dele. Ele optou por sair para buscar algo que ele achava que era melhor para ele. Disse, não, cara, tu sabe o que é melhor para tua vida, se tu precisar voltar. Um rapaz que que é muito inteligente e tal, não é da parte de produção, é da parte de engenharia. E eu falei para ele, cara, faz o que tu acha que é melhor para tua vida, faz o que é melhor pro teu coração. Se um dia tu precisar voltar, as portas estão abertas. E aí a gente postou que a gente tava precisando de gente. E aí eles, vocês estão precisando ainda, tô pensando em voltar pra área. Eu disse, não, vem cá, vamos conversar. Aí ele veio, conversou com a gente, voltou pra empresa. E aí ontem ele veio e falou assim, Júnior, tu tá diferente. O teu ar tá diferente, tu tá com um brilho, uma energia diferente do que tu tava antes. Sim, porque a gente tá sempre mudando. A gente tá sempre buscando crescer. Eu busquei incansavelmente crescer profissionalmente, aprender, estudando, lendo, tentando sempre ser o melhor possível naquela. O melhor é que eu digo não é a melhor pessoa do mundo, mas o melhor naquilo que eu poderia exercer. Sempre tentando ser o melhor pra mim mesmo. Te superar a cada dia. Exatamente. E eu vejo que as pessoas hoje elas acordam, só mais um dia. Eles só estão vivendo. Não tem aquela vontade de realmente fazer um negócio ser diferente. É muito triste, né? Vem daquela desmotivação que a gente falou. Uma vez eu ouvi, Júnior, algo que me ofendeu um pouco na hora, mas eu achei tão doido, que me disseram assim, tem várias coisas que às vezes me falam que me marcam, e isso me marcou. Falaram, tu tem uma felicidade tóxica. A pessoa disse pra mim, oi? Tu tem uma felicidade tóxica. Tu incomoda. Então eu achei muito doido isso, assim, de que bom que eu sou feliz. E às vezes a gente é criticado por amar o que faz, por trabalhar demais, porque parece que trabalha muito. Não, eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar, eu amo estar no meu trabalho na Rede Pampa, eu amo estar com o meu time, com as pessoas que estão lá. Às vezes eu falo isso, parece que eu sou meio doido. Eu sou super feliz. Eu falo pra Sabrina, amor, quando eu tô em casa parece que eu sou meio inútil, sei lá, não, parece que tá faltando alguma coisa. A gente tá acostumado sempre a produzir. Daí chega em casa e tu não tá produzindo, tá muito estranho isso. Tem uma coisa que falam, que assim, a gente que é meio aceleradinho e ama trabalhar, e acho que a gente é do mesmo time aqui, eu e o Júnior, às vezes a gente também não consegue descansar, né, ficar o parado, o ócio aquele, porque a gente tá acostumado a produzir, e a gente tem muita coisa para fazer, porque a nossa cabeça tá sempre a mil, a nossa lista é grande de afazeres, de vontades, e se tu não tá trabalhando, tu tá fazendo exercício, tá fazendo alguma coisa. E às vezes eu me pego pensando assim, eu não fico sem fazer nada, nem 10 minutos no dia. E talvez eu queira, depois da obra, né, da Rede Pampa, da mudança, sei lá, ficar 10 minutos. Eu acho que tu vai pensar, tem que arranjar uma... Eu quero outra obra. Eu não consigo, pois é, né? Eu quero outra obra agora. Vou reformar meu apartamento. Quem sabe? A coisa que eu mais odeio é obra, cara, porque olha, eu vivo tanto isso que... chega a me dar nos nervos só de pensar em me mudar, assim, já entro em pânico. Imagina mudar toda uma rede de TV. Eu vou dizer uma coisa. Eu queria parabenizar todos os profissionais que trabalham com obra. Porque, assim, tem que tirar o chapéu. Na nossa obra, que foi uma obra muito grande, né? São 6 terrenos integrados, são mais de 7.000 metros quadrados na Avenida Ipiranga. Reforma, né? Não é uma construção, então reforma tem surpresas. É muito doido, assim, porque a gente depende de muita gente numa obra, né? São muitas etapas, muitos processos, e se um der errado, meu Deus, né? Então, assim, parabéns a quem trabalha com obra, porque eu acho muito desafiador, muito difícil, e tiro o chapéu, mas eu vou dizer que eu sou do time que não gosta de obra, não gosto do resultado da obra, a obra pronta. Cris, eu tenho um problema que eu não consigo ficar em casa. Eu tô em casa de... Amor, vamos sair. Vamos almoçar fora. Porque tu é novo, né? Que idade tu tem? Tenho 30.
Mas eu quero estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Ou vamos no shopping, ou vamos numa praça. Daqui a uns 15 vamos... anos a gente conversa. Eu vou te dizer uma A coisa. Sabrina odeia que eu faça isso. Eu era também sempre na rua, adorava. Agora, eu chego na minha casa, é como se fosse um templo, mudou, virou uma chave. Vamos combinar de falar sobre isso daqui a 15 anos. Eu amo estar em casa, só que tem um problema. Eu amo estar em casa, mas eu amo estar na rua, eu amo praia, eu amo campo, eu amo inverno, eu amo verão, eu amo tudo. Tu prefere mais a praia ou mais o campo? Eu amo tudo, esse é um problema. Eu amo tudo, eu sou uma pessoa que eu consigo ver a beleza do inverno, a beleza da primavera, a beleza do verão. Então isso é um problema pra mim, porque eu gosto de tudo, eu gosto de festa, adoro ver os amigos, mas eu amo ficar em casa, jantar com a família, daqui a pouco tá todo mundo junto, enroladinho, vendo um filme. Eu amo viajar, mas também gosto Então assim, é muito doido isso, eu sou uma pessoa... Tu aproveita realmente o momento ali que tu tá vivendo. Eu gosto de tudo, são poucas as coisas que eu não gosto. Eu gosto, é ruim isso, porque daí não dá pra ter tempo de fazer tudo que tu gosta. Gosto de me exercitar. Eu também gosto de academia. Mas também gosto de dormir. Então, assim, aí é um desafio conciliar todos os gostos, né? A Sabrina, ela é um pouco mais dorminhoca, assim. Até final de semana, ela Isso é briga ótimo. comigo, porque pra eu, descansar. da 8h30, 9 horas da manhã, eu já levanto, já começo a me mexer, já pego o celular. Não pode e acordar ela, hein? E ela começa a me xingar. Me deixa dormir. Porque ela a semana inteira é Imagina ele daqui a uns 20 anos, acordar às 5 da manhã. Meu pai acorda às 4 horas da manhã. Sério, Léo? Ele acorda, vai tomar Léo chimarrão, maravilhoso, trabalha, que pessoa. começa a beijo trabalhar pro já. Léo. Léo pai. Então, mas sabe que eu acho muito bom esse negócio de acordar cedo. Que nem que nem eu falei antes, né? Eu acordo todo dia, 6h10, e aí eu acordo, me arrumo, vou buscar minha filha, busco a minha irmã, deixo as duas na escola. Cara, isso pra mim é muito... Eu não conseguia ter esse tempo antes com a Sofia. Comecei a levar ela esse ano pra escola. E, cara, é muito bom. É o melhor momento, é quando eu tô com as duas ali no carro de manhã e a gente começa a conversar sobre coisa aleatória. É muito divertido. Sabe que a gente, eu não sei, né, tua religião, enfim, de quem tá nos vendo, mas eu valorizo muito a vida. E eu acho que a gente só tem essa vida, pelo menos nesse momento aqui, a gente é único, né? A gente tá aqui agora, nós aqui olho no olho, quem tá nos ouvindo. E a gente tem que aproveitar tanto o momento e não desperdiçar, né? Eu amo viver, sou muito grata por estar viva, por respirar, por ter um teto, ter um lar. Acho que vem muito daquela coisa da humildade também, da gente valorizar as pequenas coisas, um prato de comida, o sol se pondo, o sol nascendo. E eu acho que a gente também tem essa coisa de aproveitar a vida, né? De sermos intensos. Eu, pelo menos, sou assim. Então, eu tento aproveitar, eu tento não desperdiçar tempos. Tem uma coisa que me incomoda, é desperdiçar vida. Estar num ambiente que não me agrega, ou que tem energia ruim, isso me aborrece demais, assim, porque eu sei que cada 1 minuto da minha vida não volta, né? Passou. Então, a gente tem que investir muito bem com quem estar, né? O que fazer. Uma coisa que a maturidade, né? Eu já com 45 anos penso assim e vejo que foi uma grande conquista da minha vida, aprender a dizer não. Então antes eu tinha muita dificuldade. Eu tenho um problema com isso, eu sou uma pessoa que eu não consigo dizer um não. Tem que aprender, porque a gente tem que conseguir dizer não para algumas coisas, para sobrar e conseguir ter tempo para os sims que a gente quer, né? E moldar a nossa vida, nosso dia. O dia de todo mundo só tem 24 horas. O nosso, né? O dia do homem mais rico do mundo. Então, assim, ou do homem o atleta maior do mundo, não é por dinheiro, né? Só pra gente depois não ser criticado, por exemplo. Mas, assim, o que a gente faz com o tempo, ele é muito precioso. Então, assim, é tudo. É o que eu consumo, é o que eu vejo, é o que eu ouço, é com quem eu tô, é o que eu penso, né? Porque não dá pra desperdiçar a vida, né? Cris, e se tu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que vão ver esse podcast, especialmente para aquelas pessoas que sonham alcançar alguma coisa grande, chegar num lugar difícil, porque querendo ou não, o lugar que tu chegou é um lugar para pouquíssimas pessoas. Então, qual a dica que tu teria para dar para essas pessoas, inclusive para mim?
A minha dica, eu vou dizer uma coisa muito forte, assim. A gente tem um poder que ele é um poder, um superpoder, todos nós temos. Tinha tanta coisa que me disseram que seria impossível e que eu acreditei e fui lá e fiz melhor do que eu imaginava. Isso já aconteceu diversas vezes na minha vida. Então, eu assim, o que eu aprendi com a vida é que vale a pena sonhar, que a gente tem que cuidar o que a gente sonha, porque os sonhos eles acontecem. Então, sonha direitinho, né? Pensa no que tu vai sonhar, no que tu vai querer e claro, corre atrás, né? Mas eu já tive várias provações na minha vida de coisas que pareciam impossíveis e que muitas se realizaram. E realmente coisas praticamente impossíveis. Então, milagres, eu acredito em milagres, né? Eu acho que o milagre a gente faz, a gente é o agente, né? Não cai do céu, a gente faz o milagre acontecer. Então, a minha dica que eu daria, né, seria acreditar nos seus sonhos, cuidar com o que a gente sonha, porque os sonhos eles acontecem se a gente batalha, luta por aquilo ali. Sonhos vêm, pode demorar um pouco, mas vem. E eu sou a prova viva disso, porque já me disseram inúmeras vezes que era impossível. Eu fui lá e fiz. Isso. Mas tem muitos outros sonhos que eu quero realizar ainda, tá? Eu vou compartilhar do mesmo pensamento. Se tu me perguntasse há 5 anos atrás se eu achava que eu ia estar onde eu tô hoje, eu ia dizer que tu era louco, porque meu sonho não era nem perto. Eu tinha meu sonho, eu cheguei lá e as coisas aconteceram muito mais rápido do que eu podia imaginar. E aí cada vez eu adquiria um sonho novo e cada vez o sonho ia indo e cada vez ia avançando. Então, tu tem que sonhar e tu tem que entender o processo para chegar no teu sonho. E às vezes é muito duro o processo. Exatamente. A maior parte das pessoas, elas desistem. A maior parte das pessoas não são perdedoras, são desistentes. Porque elas não aguentam o processo. E é desconfortável, é cansativo, é estressante. É pra fortes. Eu várias vezes na marcenaria, eu pensei, cara, será que vale a pena mesmo? Porque tu não lida só com o funcionário, tu não lida só com o cliente, tu lida com os dois lados. E tu lida com os sonhos das pessoas. Tu lidar com a expectativa, com o sonho, com a realização pessoal dessas pessoas é muito difícil. Tu errar um móvel ou tu entregar um móvel mal feito, tu acaba com totalmente a expectativa daquela pessoa de ter adquirido, às vezes, um móvel da casa dos sonhos dele. Uhum. Então isso é muito difícil e no momento que tu erra, parece que tudo que tu fez de certo deu errado. Uhum. Então isso é o mais difícil de lidar com isso. Mas o momento que tu acerta é feliz. Porque a pessoa fica realizada, fica feliz, te elogia. Eu criei grandes amigos por causa da marcenaria. Grandes amigos. Tipo, clientes de 10 anos atrás, clientes de 5 anos atrás, que vão hoje no churrasco que a gente faz, que viraram parceiros de negócios por conta de tudo que a gente fez. A energia e compartilharem dos mesmos princípios, dos mesmos ideais. Então, tudo é interligado. Eu acho. E tem uma frase também lá que eu já ouvi que eu achei genial, né? O que é um vencedor? É alguém que já perdeu muitas vezes e que nunca desistiu. A Frase pessoa impactante. é muito impactante, porque às vezes a pessoa quando vê um vencedor, diz, pá, o cara teve sorte, o cara teve isso, né? E a gente pode fazer até uma analogia para um campeão de Fórmula 1. Só que quantas vezes aquele cara perdeu até ganhar? Só que daí ele não desiste, melhora, aperfeiçoa, vê onde é que errou, corrige o processo, treina mais, se prepara mais. A mesma coisa no mundo empresarial, né? As pessoas não falam muito isso porque é meio tabu, né, dizer que errou e tal, mas assim, ó, só erra quem faz. Claro que a gente busca errar cada vez menos e busca excelência, temos que buscar excelência, mas o vencedor, na grande verdade, quando chega no topo e conquista um grande feito, é uma pessoa que errou diversas vezes e que foi corrigindo o processo.
Isso é muito bonito. A gente tem que meio que desmistificar o erro, né? Porque o erro faz parte da vitória. Tu não vence se não errar. Exatamente. Só que tu tem que... O que tu faz diante do erro? Tu desiste ou tu levanta a cabeça e segue firme? Muitas pessoas hoje desistem porque é mais fácil. É mais fácil desistir, as pessoas desistem. Tu tem que levantar a cabeça e seguir, corrigir. E às vezes é exaustivo, porque às vezes não depende só de ti, depende de um monte de gente. Exatamente. Mas tu tem que ir lá e reconstruir o processo, né? E Cris, tu gosta de ler? Gosto muito. Me diz um livro assim que realmente mudou tua percepção sobre algum determinado assunto, ou alguma coisa assim que tu acha que seria bacana as pessoas lerem. Olha, eu vou responder a tua pergunta de uma forma bem forte. Eu gosto de ler, mas eu consumo muito notícias. Eu não tenho lido tantos livros ultimamente, e algo que muda a minha vida e que eu aconselho todo mundo a ler é o jornal O Sul Diariamente, que é um jornal, e não é propaganda, é um jornal que tem todas as notícias e embasamentos, tanto de política, quanto economia, quanto ciência, quanto tudo, saúde. É um jornal revista gratuito, que tem 7 dias por semana, é só baixar o app, e isso me nutre, porque para mim, cada vez que eu leio o Jornal Sul, todo dia quando eu acordo no meu celular, depois de desligar o despertador, eu me alimento de informação de qualidade para me abastecer, para ter uma vida plena de felicidade e de conhecimento também, sempre buscando mais conhecimento. A gente passou por esse assunto e eu acabei esquecendo de perguntar, quem que criou o jingle? O Jornal O Sul, o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Na verdade, foi, na época que nós lançamos o jornal, na verdade foi uma agência de publicidade, né, e validado por nós, porque é mesmo, né, eu acho que é um jornal... Eu lembro disso quando eu era mais novo. O melhor jornal do Rio Grande do Sul, leia o Sul. Exatamente assim aí. Eu tenho amigos que eu chego num evento e eles cantam isso, assim, e eu acho muito legal, né, e fico emocionada, mas é porque é isso, aquilo que tu falou da credibilidade, da confiança, né, a gente tem um trabalho tão lindo por trás da notícia, tem tanta coisa que acontece numa empresa, né, de comunicação, para que chegue uma informação que seja correta, sem polêmica, sensacionalismos, mentiras no mundo hoje que é coberto de fake news, é impressionante. Então a gente tem essa preocupação tão grande, é um amor pelo que a gente faz, né? E isso tá em tudo, né? Tá nas rádios, tá na TV, tá no jornal. Eu consumo todo dia também. Que bom, por isso conta que tu da rádio. Tá cada dia mais poderoso também por isso. Eu gosto de ler bastante, até eu sou meio chato com isso. Eu ficava incomodando a Sabrina, que eu queria muito que ela lesse um livro que mudou completamente minha percepção sobre muita coisa, que é 48 Leis do Poder. Uhum. Esse livro é sensacional para quem entendeu o que o livro quer dizer e quem realmente quer mudar o nível de carreira. Então, já li O Monge Executivo, que fez eu mudar completamente a maneira como eu liderava meus funcionários. Isso, quem me deu esse livro foi meu padrinho. Eu tava num momento assim que eu tava muito imbatível, eu era uma pessoa que batia muito reativa. Uhum. Então eu era mais grosso, então, e eu liderava pessoas, e tu liderar a pessoa dessa maneira é muito complicado. As pessoas não te admiram, né? As pessoas te temem ou te odeiam. E aí eu tava tendo alguns problemas, e aí o pai me falou uma coisa, e que da maneira como eu tava, a gente ia acabar tendo algum problema trabalhista, alguma coisa, porque eu tava meio ignorante. E aí eu fui falar com meu padrinho. Meu padrinho, ele foi gerente da Habitasul por, assim, acredito que uns 15 anos. E ele liderou muitas pessoas. E eu via ele sempre como uma figura muito inteligente, uma pessoa muito imponente, assim, forte. E eu fui pedir ajuda pra ele. Ele me indicou esse livro. Mudou completamente a maneira como eu lidero as pessoas. Completamente. Foi um dos livros, assim, mais impactantes que eu tive até hoje. Que realmente mudou completamente a minha carreira. Então, eu acho que essa parte da leitura, ela é muito importante, assim como tu tá por dentro das notícias. Cara, hoje 80% dos negócios que eu faço, a coisa que eu menos falo é sobre negócio. A gente conversa sobre tudo. Sobre política, sobre comércio, sobre o mercado, sobre tudo. Aí chega um momento e diz, tá, agora vamos falar do que importa. Mas o cliente já cria uma conexão contigo, porque ele entendeu a maneira como tu age, a maneira como tu fala, o que tu pensa.
é assim como entender a mesma coisa do teu cliente. Então a conexão ela é feita ali. Bom, dá uma pausa. Um pause? Cris, quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos finalizar? Tô por ti. Maravilhosa. Vocês querem saber mais alguma coisa da Cris? Quer saber mais alguma coisa, Sabrina? Não? Eu soube de tudo. Pode falar? Eu pergunto pra ela. Agora eu já virei melhor amiga aqui. Já estamos íntimos. Como que faz pra você ter um assessor e ficar lá dentro de... trabalhar lá dentro? Lá onde? Da Pampa? Ué. É só mandar o currículo. Bora lá. Bora lá. Só tem que o Júnior autorizar. Não, vou botar estúdio lá dentro, então. Só que esse trânsito hoje foi um horror pra chegar aqui, gente. Eu sei. Deixa eu ver pior. Ai, querido. Não dá pra ter um apartamentinho lá também? Eu tô pensando em morar pra lá. Se a firma não fosse aqui. Uma base, pois é, né? A firma, ela tá me demandando muita energia. É. Está com muita... Hã? Eu vou puxar a finalização. Vamos lá. Cris, foi uma honra te ouvir. Assim, eu acho que foi uma das figuras mais impactantes. Todas as pessoas que eu entrevistei aqui sempre foram pessoas que eu tinha uma admiração, mas por ti não é apenas admiração. Eu acho que tu é uma figura extremamente importante hoje para as mulheres e também para a parte dos empresários, de pessoas de alto desempenho. Então, muito obrigado, Cris, por ter aceitado. Eu acho que eu nunca imaginei que eu ia ter a diretora de uma rede de comunicação sentada na minha frente para eu poder entrevistar e fazer essas perguntas que eu fiz hoje. Muito obrigado. E, pessoal, não se esqueçam de seguir ao B Studio. Não se esqueçam de seguir a Pampa, de acompanharem as rádios, a TV. Então, assim, ó, o Jornal O Sul também. Jornal O Sul, nossas redes sociais todas. Assim, ó, é a rede de comunicação mais imparcial e que entende os dois lados, tem os dois lados, não tem um viés político, nem um viés ideológico. Eles são completamente isentos e fazem o que realmente tem que ser feito. A notícia como ela deve ser, sendo a notícia, e não o que as pessoas acham. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo BCast.